Programa diferente. Começa agora o Shekinah Podcast. Sempre debatendo um assunto do cotidiano. Um programa destinado a anunciar, louvar e também a meditar na palavra de Deus. A sua participação é muito importante para nós. Podcast Shekinah. Ok, começando para na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um SKNH. E hoje, hein, Pastor Mauro, hoje vai ser especialmente, hoje nós estamos muito alegres, então não estamos, Pastor Mauro? Graças a Deus conseguimos trazer aqui, né, irmãos, essa figura maravilhosa aqui, essa celebridade abençoada que é o nosso querido Pastor Wildes. Hoje vai ser bênção pura, meus amados, começando mais um SKNH Podcast, número o que, Pastor Mauro? Número 10. Número 10, camisa 10, hein? Aleluia. Meu Deus do céu, camisa 10, é isso aí. Hoje nós vamos falar um tema muito abençoado, mas nós lembrando que nós estamos ao vivo pela rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo pelo Facebook. Facebook de quem? Facebook José Mauro, do perfil do pastor José Mauro, mas também estamos ali também na página do programa Shekinah, que a página ainda é programa Shekinah. E lembrando, irmão, é o 10º Shekinah Podcast, mas já estamos aí 112 edições. 112 edições, é isso aí. Uau. Podcast número 10, mas a edição do programa número 112. Benção pura, hein? Benção pura. Olha só, 112. Quantos anos, Pastor Mauro? Já fez a conta já, Pastor Mauro? Olha, já tá quase chegando. Se a gente for fazer as contas aí, vai estar quase chegando a uns 3 anos. Meu Deus, hein? Que benção. Graças a Deus, né, Pastor Mauro? Benção pura, né? Graças a Deus. Então é isso aí, nós estamos ao vivo pela 87.5 FM, transmissão ao vivo no Facebook do Pastor José Mauro e também ao vivo pelo YouTube do canal do irmão Hugo AMSI. Entra aí, irmão Hugo AMSI. O telefone da rádio, Pastor Mauro? O telefone da rádio é o 011, porque estamos em São Paulo, 4203-4009. Repetindo, 011-4203-4009. Transmissão também simultânea com a Rádio Renovo. Rádio Renovo do nosso querido pastor Rogério Batista. Fala pra nós, Pastor Mauro, como faço pra encontrar a Rádio Renovo? É muito fácil, muito fácil. Você pode tanto clicar, né, mas o www.zeno.fm/Rádio Renovo, www.zeno.fm/Rádio Renovo, ou então baixar o aplicativo chamado Zeno. Vai lá na sua loja de aplicativos, você abaixa lá o aplicativo chamado Zeno. É fácil. Z-E-N-O. É facinho, é levinho, não pesa no seu celular. Depois que você baixou esse aplicativo, você vai lá na barra de pesquisas Rádio Renovo, já vai estar entrando em transmissão simultânea pura, com o SKNH Podcast. SKNH Podcast. Lembrando que nós, depois que a gente fazer esse programa aqui, esse programa vai ao ar das 16 às 18 horas. Logo depois, ele vai ser transmitido também pelo YouTube do canal do Pastor José Mauro e do Pastor Davi Alencar Santana. Qual que é o seu canal, Pastor Mauro? O meu canal do YouTube é o Pastor Mauro Shekinah. Né? Eu posso falar do queridão? Com certeza. O nosso queridão Pastor Davi Alencar Santana, tracinho ADJL. Pastor Davi Alencar Santana, hífen ADJL. É isso aí. E você, meu amigo, que não baixou ainda, Pastor Mauro, a pessoa que não baixou ainda o Spotify e o Deezer, entra aí no seu agregador, baixa o Spotify e o Deezer, que a partir de quinta-feira esse programa vai estar na íntegra lá no Spotify e no Deezer. E é muito fácil de achar o SKNH Podcast. Como que faz pra achar lá, Pastor Mauro? É fácil? Muito fácil. Ou é difícil? É fácil e ao mesmo tempo é difícil. Por quê? É difícil porque se você for digitar Shekinah, vai aparecer milhões de programas Shekinah lá. Hein? Mas se você colocar lá SKNH Podcast, vai aparecer lá o nosso programa. É exclusivo, a SKNH só tem o nosso. E SKNH por quê, irmão? Oi? Por que SKNH? SKNH é uma abreviação de Shekinah. Isso mesmo, glória a Deus. É isso aí. E lembrando, meus amados, que nós estamos aqui ao vivo e hoje nós temos um convidado especial.
Por enquanto ele vai dar só uma pausinha aqui, mas depois a gente vai conversar aqui sobre o assunto. Vamos conversar sobre a vida, sobre a família, sobre o ministério. Nós estamos aqui com o pastor da igreja. Fala da sua igreja, pastor. Fala da igreja. Nós estamos com o pastor Eudes da igreja Seiva. Fala pra nós da sua igreja, pastor. Não, fala dele primeiro. Já fala dele, isso aí. Já começa a falar pelo nome, né? Que o nome desse aí só... É o Eudes Alberto, que nada, nome bonito isso aí. É mesmo? Pô, por quê? É bondade sua. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Eu sou grato a Deus por esse tempo. Eu costumo dizer que sou pastor ali na Igreja Apostólica Seiva. Nós somos uma igreja de um bebê, vamos dizer, de apenas 7 anos de idade, mas com uma direção profética já de mais de 40 anos, e temos vivido um tempo muito singular. E para mim hoje é uma honra poder estar aqui junto com vocês. Honra toda nossa, né, pastor Mauro? Quanto tempo que a gente está esperando por esse momento aqui, né, pastor Mauro? Faz tempo. A agenda do pastor, graças a Deus, ela é muito cheia, né? Da gente estamos aí, mas esperamos, calejamos nossos joelhos, oramos e Deus preparou um espaço para o pastor estar aqui com a gente. É isso aí. Pastor Eudes, a gente vai ouvir um louvor agora e daqui a pouco a gente vai voltar, a gente vai contar um pouco da sua história aqui para as pessoas entender quem é o senhor aí, para conhecer mais do seu ministério. Né? Vamos ouvir um louvorzinho pra gente aqui tá entrando aqui no espírito aqui, pra gente tá nesse hábito aqui do Espírito Santo. Vamos ouvir um louvorzinho agora. Através do poder neutralizo o inimigo. Não tenho o que temer porque Jesus está comigo. Ele é meu refúgio e nos seus braços me abrigo. Com tua palavra alimento meu espírito. Pra quem não tem visão de sós e tudo tá perdido, a única opção é optar por Jesus Cristo. A única opção é optar por Jesus Cristo. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Há poder no nome de Jesus. 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 É isso aí, pastor Mauro. Há poder no nome de Jesus. Graças a Deus, maravilha. Pastor Mauro já mandou os links aí, né? Pastor Eudes também já mandou os links, né? Sim. E agora nós vamos começar o nosso SKNH Podcast número 10. Número 10, camisa 10, hein? Tinha que ser camisa 10, né, pastor Mauro? Tinha que ser o camisa 10, né? E hoje, pastor Mauro, nós vamos falar sobre o quê? Qual é o assunto que a gente vai falar hoje, pastor O Mauro? tema de hoje é o Ministério Profético Apostólico. Apostólico. E nada
melhor do que trazer esse assunto do nosso querido pastor Eudes Alberto. Pastor Eudes Alberto, da Igreja Apostólica Apostólica Seiva. Não tinha outra pessoa pra gente trazer pra gente falar sobre esse assunto, né, pastor Mauro? Verdade. Mas, ô pastor, antes da gente entrar nesse assunto, fala um pouco aí da sua história, conta aí um pouco do seu ministério, como é Da que sua funciona, vida, a sua vida, família. Manda um beijão. Amém. Fica à vontade aí, pastor. Glória a Deus. A minha trajetória, ela é muito bem alinhada, posso assim dizer, com esse ambiente apostólico e profético. Hoje eu exerço o ministério que, na verdade, ele não foi declarado a mim, né? Ele foi destinado profeticamente ao meu sogro, em 1975, 76, onde o Senhor deu a ele, trouxe ao coração dele um sonho, e mostrou, desenhou, né, através desse sonho, todo o ambiente profético, tudo aquilo que corresponde ao que nós vivemos hoje, estabelecido através da Igreja Apostólica Seiva. Então, este é o ambiente profético, ou seja, a palavra do Senhor diz lá em Amós que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E o meu sogro, ele se viu num ambiente onde, nessa época, ele estava com o pastor local dele, da Assembleia de Deus. Era o pastor, na época, o pastor Luiz Fernandes de Oliveira. E ele se viu, depois desse direcionamento, ele se viu novamente em um outro sonho, aonde eles tinham os molhos, colheitas, né, igualzinho ao pastor que ele era o líder dele na época. Ele não conseguia compreender esse cenário. E ele passou a escrever toda essa história, ou seja, tudo isso que o Senhor revelou a ele através de sonhos. 10 anos depois desse primeiro sonho, um profeta, acredito que no Rio de Janeiro, parou ele na rua e referenciou novamente, ou trouxe uma referência a esse sonho, para que não caísse no esquecimento. Aquilo que você sonhou, aquilo que Deus apresentou para você, isso está valendo. E isso vai acontecer conforme aquilo que o Senhor tem te mostrado. Que bênção. Porém, o meu sogro ele não conseguia compreender, como muitas pessoas não conseguem compreender esse ambiente profético, até porque existe toda aí uma dificuldade de lidar com esse desmembrar, sair de uma igreja e estabelecer, às vezes, uma vida ministerial à parte, né? Porque, claro que existem as divisões, mas existe também o desejo de Deus de consolidar outras igrejas. Sim, e isso não se é entendido. E ele teve muita dificuldade, não conseguia mover isso. E agora, né, depois de 7 anos, a partir de 7 anos atrás, a partir da minha vida, ou seja, foi transferida essa unção impartida sobre a vida da minha esposa. E quando eu me casei com a Elisângela, veio sobre a minha vida a unção que estava sobre a vida dela, ou seja, aquilo que estava sobre a vida do meu sogro, impartida sobre a vida dos filhos, né, ou seja, os filhos biológicos, a paternidade, no caso, né, aquilo que o profeta fala, que o coração dos pais será alinhado com o coração dos filhos, e aí nós impartimos sobre a vida dos nossos filhos. Foi aí que a minha esposa, desfrutando desta promessa e desta unção, quando eu me uni com ela, me tornei, conforme diz a palavra, um só corpo, uma só carne, recebi esta unção sobre a minha vida, e o Senhor ativou a minha vida para colocar em prática tudo aquilo que Ele havia dado ao meu sogro profeticamente. Então, hoje nós estamos ali no Parque Santo Antônio, pela misericórdia do Senhor, uma igreja que nasceu dentro de uma sala de casa, né, um grupo pequeno, que a gente estava em busca quando saímos de uma denominação, de um lugar para congregar, e felizmente ou infelizmente não conseguimos achar esse lugar, né? E o Senhor ali nos destinou para um grupo pequeno. Fizemos ali com a nossa família, 6 pessoas, e 3 meses depois nós já tínhamos que alugar um lugar, porque já não comportava mais o ambiente da casa. Hein? E nasceu a Igreja Apostólica Seiva, e ela foi produzindo frutos, ela foi gerando vida, ela foi começando a impactar o coração de pessoas ali na região do Parque, na região do Jardim São Luís. E aí isso foi crescendo, se movendo, e inicialmente eu não conseguia entender, né, o motivo da eficiência. Eu falei assim, bom, será que eu sou um cara realmente bom, né? Puxa vida, será que eu sou o maluco? Será que eu sou isso aí? Né? Sou o pá, né, que consegue mover, e não conseguia compreender. Aí eu até me questionava, Senhor, de onde vem essa eficiência? O que é,
né? E aí foi quando eu fui inserido no entendimento do ambiente profético. Que legal, hein? Na verdade, o que eu estava vivendo naquele período era o que Deus havia declarado ao coração do meu sogro e foi impartido sobre a minha vida. E aí entrei em crise para compreender o significado do que é viver numa plataforma profética. E é bem legal, bem interessante, né, pastor Mauro, também o pastor de falar isso aí, que começou na casa, né, como a gente vê em Atos dos Apóstolos, né, você vê, começou numa casa, começou o ministério pequenininho, foi crescendo, e hoje vocês estão, quanto tempo que você está aí no Parque Santo Antônio? No Parque Santo Antônio, há quanto tempo que você já é pastor da Igreja da Apostólica Seiva? A Igreja Apostólica Seiva, ela nasceu em 2015, né, hoje nós estamos chegando a 7 anos, 7 anos. E ela nasceu na minha casa, lá na Francisco Carbonari, lá no Promurá. Depois nós já saímos direto para o salão onde nós estamos, que é um espaço hoje, graças ao Eterno, pequeno, já não comporta mais ela. Já tem que procurar. Sim, na verdade nós temos que construir, né? Porque diante disso o Senhor deu todo o desenho. Então, assim, de como seria a escola, de como seria a fundamentação dessa igreja, as frentes de trabalho que ela estabeleceria, as frentes de ensino. Então, já está tudo desenhado. De verdade, eu não tenho trabalho para gerir, né, apostolicamente, podemos assim dizer, a Igreja Apostólica Seiva. Ela é leve, porque é uma igreja desenhada pelo Senhor. Ela é uma igreja declarada profeticamente. Então, os frutos, eles vão sendo produzidos dia após dia, conforme aquilo que o Senhor já desenhou. Então, não me dói, né? E graças ao Senhor, depois de 2 anos de locado, e nós estávamos nesse lugar, Deus enviou um dos meus familiares, que é o profeta William, e a sua família, e a minha cunhada, que tem também parte nesse ambiente profético, porque também a irmã de minha esposa também tem sobre ela a mesma unção. Que bênção, a família inteira, hein? Exatamente. E as duas, uma está dentro do ambiente apostólico e a outra está dentro do ambiente profético. Que bênção. Então, a minha cunhada, ela tem, e inclusive o meu cunhado, eles têm uma essência profética. E nós estamos conduzindo-nos para aquele ambiente da essência apostólica, que é o que fundamenta a visão profética. E aí, há 7 anos, mais ou menos, estamos neste lugar. E agora, a gente pretende, no começo deste próximo ano, se Deus assim nos permitir, iniciar a construção do espaço, onde nós vamos fundamentar ali uma sede onde vai ter todos os departamentos que envolvem esse projeto de Deus, né? Graças ao Senhor, eu sou casado com a pastora e também ela por essência, através da unção que está sobre a minha vida de evangelista. Como é que é o nome dela? Elisângela. Isso. Tenho 2 filhos biológicos, o Christian e a Ana Júlia. Eu tenho uma filha adotiva, que é a Jaqueline, né? E tenho aí uma série de filhos apostólicos, né, espirituais, que é uma rede de filhos que toda hora tem alguém me chamando de pai, a gente da minha idade. A esposa Elisângela, o filho Christian e a filha? A Ana Júlia. Deixa eu marcar aqui para nós não esquecer o nome delas, Ana Júlia. Ana Júlia e Jaqueline. Então são 3 filhos. Jaqueline é a filha adotiva, né? Ela né? chegou em casa aos 20 e poucos, aos 19 anos de idade, né? Graças a Deus. É uma filha muito querida que Deus nos deu, tem sido um apoio, né? E estão se chegando também agora os filhos na lei, né? Que é o Mateus que namora com a Ana Júlia, o Jonathan que namora com a Jaqueline e também a Letícia, a Lelê, que namora que é a noiva do Christian, que casam agora no próximo, até o final aí do primeiro semestre do ano que vem. Em nome de Jesus já se casam e estamos crescendo em nome do Senhor. O meu sogro, né, o presbítero Gonçalves, que é a fonte aonde o Senhor derramou sobre ele esse direcionamento para a igreja, também congrega conosco, né? São bênçãos em nossas vidas, são os nossos pais. Né? Tudo em família. Tudo em família, graças a Deus, e um tempo muito especial que nós temos vivido em Deus, né? As coisas, graças a Deus, têm contribuído, né? Sim, fluindo de forma muito assim, simples, de forma muito singela, porém de forma muito eficiente para a glória do Eterno.
Amém. É isso aí. Nós estamos falando com o pastor Eudes Alberto da Igreja Apostólica Seiva. Meus amados, vocês vão conhecer hoje o que é o ministério profético, o que é o ministério apostólico, né? Porque muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre esse assunto. O pastor mesmo Eudes acabou de dizer aqui, muitas pessoas nem conhecem, nem sabem o que significa. E hoje ele vai estar aqui explicando para vocês o que é o ministério profético apostólico. Não é isso, pastor Mauro? Isso mesmo, glória a Deus. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero até mais conversar com o pastor assim. Eu vejo que o ministério aí, né, pastor, uma das marcas registradas que a gente veio conversando aqui são os projetos sociais também, né? Isso também é uma força, né, no ministério do senhor também. É bom até que o senhor fale um pouquinho para nós dos projetos sociais, aquele projeto que é uma benção, lá que o senhor falou lá do sacolão. Ah, sim, né? sim. Também aquele projeto futuro que o senhor tinha falado para nós aqui, que é o Mercadão da Troca. Sim, exatamente. Antes de você responder isso aqui, tem umas pessoas já mandando um abraço pra você aqui, ó. É nada. Ó o Elias falando aqui, olha quem tá aí, o Elias mandando aí, ó. Olha, mandou aí, o meu amigo pastor Eudes mandou aqui o Elias, ó. E aí e o Fabiano Canilé mandou assim, aí pai, manda fogo, olha. Só vai juntando os malucos aí agora. E pode ver que o banner lá ele tá até no meio do fogo mesmo. Pronto, aí já tô dentro. A Sandra Ferreira mandou aqui, ó, como fico feliz ter um irmão pastor que vai morar na glória, olha só. Aleluia, Benção glória a pura, Deus. muita gente. O Rogério Araújo, pastor Mauro, Rogério Araújo mandando aqui um abraço, boa benção tarde, pura. Deus abençoe. É isso aí, pastor, então pode falar aí do ministério social da sua igreja, pastor. Sim, nós desde o início, isso inclusive foi a fundamentação dada ao meu sogro, que havia, né, esse cenário, ele já havia até falado a respeito, antes de nós pensarmos em qualquer possibilidade de nos tornarmos pastores, de estarmos na frente de um ministério, ele já comentava algumas coisas. Olha, Deus me deu um sonho que está escrito, e lá as pessoas eram beneficiadas, havia muitas cestas básicas, havia muito ensino, ele declarava isso sempre, né? Mas a gente não conseguia enxergar o que era exatamente, como isso ia se mover. E assim que nasceu o primeiro grupo, nós já nasceu no coração esse desejo de um dia, quando chegasse a uma determinada maturidade, crescimento, houvesse dentro da igreja não um lugar onde você tenha que, por exemplo, o membro está precisando de algo, ou qualquer pessoa esteja precisando de algo, ela tenha que ainda que esperar. Então precisa se ter estabelecido pelo menos o básico. Precisa ter lá como se fosse um mercado onde a pessoa, quantas pessoas tem na sua casa, o que você precisa de arroz, de feijão, enfim, entra lá e pega o que você precisa e resolve agora, e depois a gente vai fazer alinhamento, sabe? Então, a intenção é que as pessoas contribuam com esse mercado e a gente deixe lá à disposição. Não vamos esperar primeiro... E esse mercado funciona como, pastor? Ele tá lá os alimentos... A pessoa precisa, ela pega o que ela precisa e depois ela repõe? Como é que funciona isso aí? Esse, na verdade, é um projeto que a gente precisa de espaço. A gente não colocou ele em prática ainda. Ele ainda está dentro da plataforma de implantação, porque o espaço que nós temos é muito pequeno para mover o que nós temos que mover no social, né? Então, esse é um projeto futuro. Esse mercado, ele vai estar estabelecido lá na igreja. Então, assim, a pessoa chegou no culto, precisou de alguma coisa, alguém sabe, ele vai lá. Você entende? Ele não vai precisar, sei lá, de repente... Fazer um cadastro. Não. Eu tô como se fosse um grande almoxarifado que vai estar lá, né? Fechou. Um grande almoxarifado que vai estar lá. E assim, as pessoas vamos manter aquilo, né? Isso também, por exemplo, o gás. Às vezes a pessoa falta gás, ela não consegue correr, mas ela vai ter um telefone, liga para a assistente social da igreja e os caras falam assim, mano, onde que eu tenho endereço? A gente já paga no depósito, os caras entregam. Você entende? Então, assim, as pessoas... E quanto mais você abre essa porta para a generosidade, você ativa isso na vida da igreja, as pessoas amam viver isso. Verdade. Você entende? Então, o que eu acabo percebendo? Que o pessoal da Umbanda, da Quimbanda, do Espiritismo, que o pessoal das demais religiões se movem com muito mais eficiência nos princípios que Deus deu para nós. Verdade. O mandamento do Senhor para nós. Por isso que está na palavra diz isso, os filhos das trevas são mais prudentes. Porque é os caras colocam em prática os princípios e funcionam. Só não funciona para nós. Por quê? A gente não abre as portas e eles abrem. Então, eu entendi que nós precisamos
quebrar essas barreiras e nos unir a eles no que diz respeito ao trabalho, ao próximo. E é muito interessante, meus amigos, vocês que estão nos ouvindo aqui, que não conhecem o mover profético apostólico, muitas pessoas criticam. Verdade. Eu sei que critica, mas tem que conhecer a história, tem que conhecer o que essas pessoas fazem por trás das câmeras, o que as pessoas fazem ajudando as outras pessoas, bastidores, os bastidores, né? Eles têm uma visão de igreja mesmo primitiva, que a igreja primitiva que fazia isso, que ajudava as pessoas, colocava ali aos pés dos apóstolos, né? Doando as suas coisas, para quê? Para o crescimento da obra, para o crescimento daquilo. Muitas pessoas criticam, mas não entendem o mover dessas pessoas, o que as pessoas fazem por trás. Eu conheço o pastor Weldes, né? A gente aqui, pastor, a gente tá numa conversa aqui, né, pastor Mauro sabe disso aqui, a gente aqui não tá para bajular ninguém. Sim, a gente tá aqui para falar a verdade, a gente tá aqui para expor a verdade. Pastor Weldes tem um projeto muito legal, esse negócio de ajudar as pessoas na igreja. Todas as igrejas deveriam fazer isso. Todas as igrejas deveriam ter essa visão de ajudar as pessoas com alimento, com o gás que está faltando, com a luz que foi cortada em casa. Muitas pessoas passando muita necessidade. Então a Igreja Apostólica Seiva, ela tem isso. Se vocês quiserem conhecer, entra no projeto deles. Eles têm a página no Facebook, né, pastor? Sim. Tem a página no Facebook, né? Então é muito legal, cara. É muito legal essas coisas que vocês fazem. E acho que antes de criticar, né, Mo e pastor, a pessoa tem que fazer melhor. Sim. Né? Tem que mostrar o melhor, né? Mostrar o que ela tá fazendo antes de criticar, porque às vezes as pessoas criticam, mas também não faz. Verdade. Né? Eu penso que, assim, o reino... o meu sogro, ele tem uma fala que veio ao coração dele, que, assim, nos últimos tempos haverá reino contra reino. Verdade. Então, assim, já está declarada a guerra entre o reino das trevas contra o reino dos céus. Isso já desde sempre já está declarado. Agora, qual que será então a guerra de reino contra reino? Verdade. Eu penso que o meu sogro, ele desenvolveu esse pensamento e eu acho que é verdade, eu creio nisso, que é a igreja lutando contra ela mesma. É verdade. Né? Uma Então, guerra interna. é uma guerra interna, né? O meu ministério é melhor porque o Senhor nos chamou para nos unir. Você entende? Eu não estou preocupado se eu vou se o trabalho da Seiva, se o nosso trabalho como corpo vai beneficiar o pessoal da sua denominação ou da sua denominação. Eu quero servir ao corpo de Cristo. Vai chegar um momento em que nós vamos enriquecer, né, vamos assim dizer, conforme a igreja lá de Apocalipse, vocês têm o melhor remédio, vocês têm o melhor tecido, vocês têm riquezas, mas são pobres, cegos e nus. Verdade. Por quê? Tinham tudo, mas não desfrutavam de nada. Você entende? Porque não estavam disponíveis para levar aquela verdade para outras pessoas. Então, isso precisa ser quebrado. E o ambiente apostólico, ele vem justamente para contrapor essa desunião, essa desordem. Ele vem para trazer conserto. É o que o Senhor Jesus fala, né? Efésios 4:11 fala que é para edificar. É um ministério para edificar. E hoje, nós, em poucos... Já aconteceu o segundo, até mostrei um videozinho para o senhor no carro. Nós, como não temos ainda o espaço para fazer de forma macro, para fazer de forma ampliada, minha esposa, junto com ministras, outras pastoras lá na igreja, elas buscaram entender o que estava sendo a realidade interna da igreja. Então nós descobrimos o seguinte: olha a visão apostólica e profética. Nós compreendemos, me corte aí que eu falo pra caramba, velho. Vambora. Fica à vontade. Vambora que aqui hoje é tudo nosso. Vambora. Então, o que acontece? Ela foi lá e fez uma pesquisa do seguinte: entre as pessoas, os membros internos, qual que era a realidade? Aí nós descobrimos o seguinte, que a maior parte das pessoas, elas têm um salário médio aí de 1.300, 1.400, até 2.000, um salário médio, né? Acima disso são algumas exceções, vamos assim dizer. E essa família, ela paga R$600 de aluguel, com 1.500 ela paga 600 de aluguel, a conta de luz alta, a conta de água alta, o gás num valor enorme. Absurdo. E aí tem a alimentação, nem todos vão desfrutar de ticket, de benefícios que possam contribuir. Alguns trabalham por conta, não tem condições, não tem nem ajuda de custo com o transporte, ele tem que se virar, às vezes é um pedreiro, sozinho. E às vezes está faltando, você entende? E aí essa pessoa, ela consegue pagar aluguel, ela consegue pagar a conta de luz e ela consegue pagar assim de forma mínima a alimentação dela. E tudo o mais que aquela pessoa precisa, dificilmente ela consegue. Então ela está vivendo sempre no limite. Aí nós estamos falando que temos que mudar a vida das pessoas
de fora, e os nossos irmãos, às vezes, está precisando e ele não vai ter coragem pelo fato daquilo que foi implantado na mentalidade de que eu tenho que ter uma soberania, né? Eu tenho que ser soberano. Então, assim, eu não posso mostrar as minhas fragilidades. Infelizmente é isso. Às vezes você está diante de um irmão que está com fome, ele não tem condições, mas ele não tem coragem, porque a igreja, o corpo de Cristo, que deveria abraçar, joga ele para fora, porque não aceita que aquela pessoa, por estar na igreja, ele tenha alguma dificuldade, né? Então, o chorar com os que choram sumiu. Se alegrar com os que se alegram sumiu. Acabou-se isso, Parece né? que até foi apagado da Bíblia. Você entende? E aí, ela, ao fazer esse levantamento, entendeu que nós precisávamos, de alguma forma, fazer um movimento para, junto com a assistente social, beneficiar esses irmãos. E aí nós chegamos a um número de 20 pessoas, mais ou menos, 27 pessoas internas que precisavam desse apoio nesse momento. Eles têm condições de se manter minimamente, mas não conseguem dar nada mais. Eles não conseguem comprar uma batata, eles não conseguiriam, porque não tem mais recursos. Só consegue o básico. O básico. Não consegue um tempero. Aí ela falou assim, ela, pensando como mãe, falou assim, como que uma mulher cozinha sem o mínimo? Meu Deus, hein? Você entende? E aí ela foi ver que isso era realmente algo muito necessário. E isso aí, né, pastor, é tão interessante você falar essas coisas aí, que é uma coisa simples da vida, do dia a dia, mas muitas pessoas não pensam nisso. As pessoas não estão pensando nem nisso. Estão pensando em outra coisa. Se for analisar né, o evangelho ele é tão simples, né, pastor? É tão simples de se viver, de se trabalhar, mas as pessoas mesmo elas querem dificultar. Até lembrando as palavras de um irmão que falou uma vez aqui, a gente fica brigando por placa de igreja, né? Fica brigando que a minha igreja é melhor. Se placa de igreja fosse boa, não tava do lado de fora, tava do lado de dentro. Pois é, levando chuva e sol nas costas, né? Aí nem vai entrar no céu. Pastor Mauro também tem umas pérolas pensando que... Hein? Olha só, pastor Mauro, hoje nós estamos com uma audiência aqui diferenciada, hein? Tá olha só, a Ludmila mandou aqui, ó. A Ludmila mandou fogo aí, glória a Deus. Aleluia. A Ludmila Helena Pereira. Pastora Ludmila, lá da igreja. Olha só que bênção. Esposa do pastor pastora Iosa. Ludmila. Tá aqui, A Denilson mandou aí, vem aí, pastor Mauro. Graça e paz, querido, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dizer que o programa Podcast Shekinah é muito bom. Amém. O Edson Souza está aqui também, pastor, representa a nossa casa. Aleluia. Severino Santos. Peraí. E o Edson mandou aqui, representa a nossa casa. Tem que representar o tamanho do homem, dá uma olhada na foto. Esse Edson é uma figura, velho. Severino Santos é meu querido pastor Severino. No sábado, domingo passado, eu estava lá ministrando na Igreja Elim, Parque Brasil. Lá. Glória a Deus. Rogério Batista da Rádio Renovo está aqui também. Benção pura também, Deus abençoe. Pastor Rogério e Danilo Estevam. Danilo Estevam lá da Seva também. Mandando aí na audiência, é isso aí. E o Ademilson mandou aqui, glória a Deus, queridos, uma aula de puro conhecimento que vocês estão nos proporcionando no dia de hoje. O programa Motivação em Deus, que é o programa dele que vai ao ar todos os sábados, está ligado no podcast Shekinah, que é o SKNH Podcast. Pastor Mauro vai dar um recadinho aí pra vocês, né, Pastor Mauro? Amém. A gente vai voltar aí. Eu quero pedir pra vocês também aí, por favor, usa esse dedinho abençoado aí, compartilha, curte, né? E comenta aí também, continua comentando. Se quiser mandar pergunta pro nosso querido pastor Eudes aí, pode mandar, que hoje ele tá aqui até às 6 da tarde aí para responder as perguntas. Faca na caveira, mano. É isso aí. Glória a Deus. Irmãos, tem um pessoal também que nos ajuda aqui a levar o programa ao ar também, né? Que nos concede aquele jabazinho abençoado, né? Não, Jabazinho. Para abençoar vocês. É o pessoal lá do Projeto Social Escola de Música Estilo Popular, meu querido amigo Leandro, amém? O Leandro ali, irmãos, ele está disponibilizando ali aulas de violão, guitarra, baixo, canto, amém? Tudo isso a preços populares, amém? Especialista na formação de bandas para as igrejas, e as aulas são sempre nas sextas-feiras, irmãos, das 9 da manhã às 13 horas da tarde. Mas ele também faz aulas por agendamento, faz aulas em casa também. É só entrar em contato pelo WhatsApp 97352-3428 ou 98900-4056. Também nossos irmãos ali da Escola Deboni, amém? Escola de Beleza Deboni, do meu querido amigo Renatão. Ele oferece um dos melhores cursos de barbeiro profissional, onde engloba cabelo, barba, química, entre outras técnicas atuais da barbearia. Quer ter uma barba abençoada igual o nosso querido pastor Eudes? Tá pensando o quê? Vai lá na Escola Deboni, do meu querido amigo Renato. É muito fácil também. O WhatsApp 974740366. Fala com ele e fala que você ouviu aqui no SKNH Podcast e ganha 50% de desconto. Eita, 50% de desconto, é isso aí. E nós estamos falando sobre o ministério profético
e apostólico. Mas eu quero estar lendo um capítulo e um versículo que está lá em Efésios, é o chave, né, pastor? É o versículo, capítulo chave. É Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó. Olha só. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestre. Isso aqui é o nosso apóstolo Paulo informando que Jesus, Deus, ele deu um para apóstolo, outros para profeta, outros para pastor e outros para mestre. Então, meus amados, o ministério nosso querido aqui é o ministério apostólico. E eu quero te fazer uma pergunta, pastor. O que é o ministério apostólico? Glória a Deus. O ministério apostólico é um ministério que foi de Jesus impartido sobre a vida da igreja, né? É uma ativação de um dom de Cristo para a igreja. É uma arma poderosíssima para trazer restauração e vida. O ministério apostólico, ele fundamenta a palavra de Deus. E pronto. Não tem conversinha, né? Um ambiente apostólico, ele vai trabalhar o princípio de paternidade, o princípio de honra e vai fundamentar a verdade do céu, pura e simplesmente. Trocando em miúdos, é um lugar onde há confronto, onde há cura, onde não se abre a guarda para nenhum tipo de mimimi, de conversinha. Aqui a gente discute a palavra. Se o pastor estiver em pecado, ele vai ser confrontado pela palavra. Se o pastor estiver fora de posição, é a palavra que vai posicionar ele, vai confrontar ele. Acabou. Não tem dono da verdade, porque o dono da verdade é Jesus de Nazaré. E acabou. Amém, é isso aí. Você entende? É um lugar difícil de estar porque é simples. Você entende? Dá a impressão, tem um bocado de gente hoje, apóstolo fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Mano, os caras não têm noção do que é princípio de honra, paternidade. Não tem pai, não tem direção de ninguém, não se permite curvar a cabeça para ninguém. Isso não é ministério apostólico. Se sente o dono da verdade, acha que tudo tá certo. Exatamente. Tem gente que, tem uns aí que coloca vírgulas aí na Bíblia e coloca as suas intenções, fala, mano, nós somos chamados, olha eu como eu, mano. Não, é isso aí, nós estamos aqui, aqui é o SKNH, é mano mesmo, é faca na caveira, então tá tudo certo. Mandando aqui faca na caveira, é isso aí. Até um jargão que eu e o Hugo nós pegamos no dia que o senhor foi lá no dia Vem com nós. Vem com nós. Cola aí. A sua igreja, vem com nós. Exatamente. Aqui é o Shekinah Podcast, isso aqui é sem filtro, aqui nós estamos aqui num bate-papo como se nós estivéssemos numa conversa normal. Você tá confundindo. A Ana Alves falou aqui, faca na caveira. Isso aí. O que acontece? Dentro do ambiente apostólico, nós compreendemos o seguinte, que algumas bases precisam ser fundamentadas. A primeira delas é a base da paternidade. Então, assim, tudo nasceu em Jesus. Ele impartiu sobre a vida dos seus discípulos. Depois, discípulos foram gerando outros discípulos. E o apostolado nasceu a partir de Jesus, né? Então, o apóstolo de todos os apóstolos é Cristo. Verdade. Então, assim, quando nós nos tornamos parecidos com Cristo, nós vivemos a essência de Cristo. Ele fundamentou a verdade do céu. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim estabelecer a vontade do meu Pai. Um apóstolo, ele fundamenta a vontade do Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus. Um ambiente apostólico, uma igreja apostólica, ela é fundamentada pela palavra de Deus. Graças a Deus. É claro que tem algumas coisas que alguns símbolos, chofar, um ambiente profético, e as pessoas ficam tudo doido, mano, o que é isso? O que é esse manto? São apenas símbolos, ou seja, instrumentos que eram usados, que ainda podem ser usados, né, que pode ser discutido em outro momento, mas não tem nada a ver apenas com um movimento. Eu toco um chofar, eu tenho um quepá, eu tenho um manto, não sei das quantas, eu me visto disso. Não tem nada a ver com isso. Você tem que estar revestido da glória do Todo-Poderoso. A realidade do céu precisa ser manifesta. A efetividade da plataforma da Palavra de Deus precisa acontecer. E por que a importância de nós discutirmos isso? Para que a igreja conheça. Porque, infelizmente, Hugo, Pastor Mauro, o que já está acontecendo? Já está se entrando no ambiente de modinha. É verdade. Você entende? Em todo lugar você vai ver alguém com a plaquinha apostólica, mas não tem que ver se ele vive. Se ele vive. Precisa ver se está fundamentado na palavra de Deus. Precisa entender se ele tem um destino, se ele tem um envio. Você entende? Se existe unidade, né? Se existe o comprometimento com a verdade dos céus. Então Jesus, ele mesmo, né? O Efésios diz, ele mesmo deu dons. Para quê? Ele deu dons de apóstolos,
profetas, Profeta, evangelistas, pastores e mestres. Então, isso aqui é uma plataforma. A igreja, ela se fundamenta a partir desse lugar. Ela tem que ser construída em cima disso. Então, as igrejas têm que ter isso, todas. né, pastor? Tem Sim. que ter essa... É porque assim, né, pastor? Se eu tiver errado, o senhor me corrige. A palavra de Deus, ela fala de vários dons. Sim. Né? Não são só fechados naqueles dons espirituais lá. Né? Tem os dons espirituais, que já vem a outro caso, mas tem também os dons de serviço, que são esse aqui, Dons que nós estamos falando ministeriais. hoje, que é os dons ministeriais, né? Que é o dom de apóstolo, que nós falamos aqui, que dom que significa presente, que Deus nos deu, né? Que é o apóstolo, profeta, evangelista, isso que Deus... Só que as pessoas esquecem disso aqui. Hoje eu estava até conversando com o meu querido amigo pastor Almeida, né? Ele estava até conversando sobre isso. Que nem o pastor estava falando. Hoje tem muitas pessoas que se intitulam apóstolos. Isso. Mas não é como os apóstolos de antigamente, que Deus chamou para enviá-los para o mundo. Às vezes eles iam só com a roupa do corpo lá e Deus supria, ele dava alimento para eles. Uns trabalhavam, que nem o Pedro era pescador, o Paulo era construir tendas. Hoje não, hoje os apóstolos que estão surgindo é para sugar o dinheiro do povo. Sim. Esse é um ambiente muito, muito difícil de lidar. Assim, por quê? Nós temos que ficar pisando em ovos, né? É verdade. Porque tem um bocado de gente chorando, um bocado de cristão, velho, que tem dentro de si deveria ou habita o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito poderosíssimo, uma autoridade enorme habita dentro dos caras. Os caras ficam tudo chorando, cheio de Desconhece cheio de o poder que tem. velho. Então, assim, eu fui habilitado e a Bíblia fala assim, mano, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim, olha, brother, vocês têm um espírito de coragem, não um espírito de covardia. Aí A tudo própria que Bíblia já declara isso, aí todo mundo fica, ai, que isso, que aquilo. Não, a pessoa vê. Tem que tomar cuidado com o que fala, que tá sendo gravado, né? As pessoas trabalham. Senão vai pro corte, vai pro corte. Oh, Deus. Na realidade é assim, né, pastor? A pessoa tem coragem, tipo assim, ela tem coragem de expulsar o demônio, né? Mas quando passa a barata na frente, ela sai correndo. É mais ou menos isso. Tem coragem de enfiar o dedo no nariz do irmão, falar assim, tu vai pra cova, tu vai não sei da onde, tu diz que é profeta, né? Tu vai pra cova, tu vai não sei pra onde, uma carreta vai te atropelar, se tu não der uma oferta, tu vai fazer isso, vai acontecer isso, vai passar no funil. Eles arrumam tantos artifícios pra mostrar o poder de Deus, que acaba ficando chato e não leva a crescimento nenhum. Mas o que está escrito aqui em Efésios 4? Que esses dons foram dados à igreja para ministros, levantar desses ministros, para que a igreja fosse levada a uma plataforma de amadurecimento. Isso. Por que a igreja não produz mais nada, irmãos? Porque esses dons foram tirados de cena, eles foram divididos. Você vai ver que tem igrejas que fundamentam a palavra, que elas estão ali movendo como evangelistas, tem outras que é uma igreja extremamente pastoral, você entende? Agora, se todas se juntassem em uma única plataforma, única só, o que seria? Nós estaríamos poder, vivendo uma explosão de poder. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá, né? Já chega de vocês, desse leitinho racional de vocês aí, já parou. Já você falando a linguagem da gente, já chegou a hora de vocês começar a comer feijoada, porque eu já cansei de dar leite pra vocês. Quer dizer, havia naquela época já os cristãozinhos mimimi já. Sim, os cristãozinhos Nutella. Quem é que faz os Nutellas? Os próprios líderes, porque é importante para os caras terem Nutella. Gente que não quer andar para lugar nenhum, que fica dependendo deles, fica dependendo das migalhas, entende? Então assim, velho, os filhos sentam à mesa, os filhos de Deus sentam à mesa, são servidos por Deus, a igreja foi chamada para servir. E aí a gente vê um bocado de gente, mas por quê? Eu não ponho a culpa no corpo, o problema são os líderes, os cabeças, você entende? Então, o ministério apostólico, ele foi dado à igreja, o Senhor chamou, liberou esses dons sobre a igreja para levar essa igreja à maturidade, até alcançar a estatura de Cristo. A perfeição. Isso aí. A perfeição. Isso é o ministério apostólico. Né? Este ambiente é um ambiente produtivo, é um ambiente leve, é um ambiente onde a gente trata pecado como pecado. Pecado, não tem que passar a mão, né? O irmãozinho, porque é o filho do pastor. Mano, meu filho, eu até uso esse versículo. O meu filho é meu filho na minha casa. No que diz respeito ao ministério, ele é ministro. Então, assim, Jesus perguntou para a galera que foi perguntar, sua mãe, seus irmãos falou que o senhor pode aí melhorar, fazer aquele negócio novinho. Ele falou, quem são os caras? Quem são?
Quem são minha família? Quem são minha família? Se não aqueles que junto comigo colocam em prática a vontade do meu Verdade. Pai. E você mesmo disse aqui, né, pastor, no começo da pergunta, que o pastor é confrontado conforme a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está falando tem que ser falado, né, pastor? Não pode deixar A pra palavra trás. de Deus só vai pro irmão. O Danilo aqui mandou pra gente aqui, o Danilo Estevam mandou aqui, ó, o Ministério Apostólico tira o estigma de que o único dom é o falar em línguas. E se não falar, você é porque ainda não se entregou por completo. Amo demais, ele colocou aqui. Sim. Porque as pessoas acham que a pessoa tem esse dom profético e apostólico, é aquelas pessoas que falam em língua, aquelas coisas, acha que é isso, é o que o pastor Mauro falou. Deus, ele dá os dons para nós buscar o melhor, né? Mas tem os dons ministeriais, que é esse que a igreja tem que ter, que é os pastores. Né? Não precisa, né, pastor Mauro? É verdade. Com certeza. Esse é o dom que tem que pegar a mão na massa mesmo, né? Não é os outros dons, não, você fica lá acomodado, mas esse dom não, esse tem que trabalhar, a edificação da igreja, né? Sim, é que na verdade, hoje você migra, né? O apostólico, ele vem e fundamenta. O profético, ele vai interpretar os códigos que não são todas as pessoas que recebem. Verdade. Existem pessoas dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que ele olha pra você e Deus dá pra ele o seu coração, velho. O cara chega pra você, já teve essa experiência de alguém chegar pra você assim, pastor, Deus coloca no meu coração que você tem vivido isso. Sim. Faz algum sentido pro senhor? Aí a pessoa, Como que esse cara descobriu, né? mano, não falei isso pra ninguém, velho. Como? Eu acho que eu não falei nem pra Deus isso. E o cara sabe. Por quê? O Espírito que habita em nós vasculha, conhece esquadrinha o nosso coração. Esse Espírito, ele sabe tudo sobre nós. O que a palavra diz? Quem mais do que o Espírito de Deus, que conhece Deus, o Espírito do homem, conhece o homem? Então, isso é claro diante de Deus. Claro. Aí ele chega e revela para um profeta, o Mauro está passando essa dor hoje. Então, ele dá uma palavra de conhecimento dentro do ambiente profético a respeito da sua vida. Ele entrega o coração. Verdade. Eu estive hoje, essa semana, conheci um apóstolo muito doido, cara, velho. Aí eu fui com dois malucos. Um é o meu primo e o outro é um filho lá da igreja. E um tinha uma questão em mente, assim, ele não conseguia se sentir seguro para fazer grandes coisas e tal, ele se sentia assim, né? Aí, e o outro, ele tá na fase de decisão, né? Aquele negócio, gostando do evangelho, aquele negócio todo. Aí esse apóstolo, ele falou assim, eu vou liberar duas palavras, uma para você, outra para você. Eu falei, lá vem pancada. Chicote vai comer. O cara desenhou a vida dos caras a primeira vez que ele viu. Ele desenhou a vida dos malucos. Não conhecia Não ele. conhecia a primeira vez. Esse é que é o verdadeiro Tá profeta. vendo aí, ó? né? Você entende? E não foi assim, eis que te digo. Ele pegou Daniel e falou assim, você sabe o que foi que Daniel teve que fazer pro meu primo, que ainda não é convertido? Ele falou assim, Daniel teve que fazer uma escolha de não comer os manjares do rei. A sua dificuldade é de fazer as escolhas. Aí o menino foi falando assim, meu Deus, onde que esse maluco... você tá com dificuldade de fazer as escolhas e tal, e não se dá as contas, ele ficou olhando assim, e eu falei, e aí, Dedé, fez sentido pra você? Faz total sentido. E pode ver que ele falou numa coisa tão natural, né? Usou a Bíblia. Usou a Bíblia, falou tão naturalmente, não usou aqueles, como eu falo, aqueles jargão, né? Aí que nem o pastor falou, quando começa aquele eis que te digo, já pode escutar. Sai fora, mano. Começou esse que te digo, já começa a pôr o pé na bola pra chutar. E o outro tem um sentimento, ele falou assim, teve um profeta, que eu nem gravei o nome do profeta, mas um juiz de Israel, que ele matou 600 homens com uma vara de adestrar boi. Ele não precisou de nada além de uma vara de adestrar boi para matar 600 inimigos. Então, com o que você tem nas mãos de Deus, você pode fazer o cara... Ficou parado. Eu falei, não falei nada. A segunda vez que eu tô vendo ele, sinto muito. É, porque assim... Ambiente profético. Você Que entende? benção pura, hein? O que o ambiente profético faz? Ele anima, Ele reativa, né? ele ativa, ele lança a luz, ele mostra a verdade do céu. E o que as profetadas estavam fazendo? Trazendo pessoas Arrebentando com as pessoas. doentes que já estão em busca de um remédio que é impossível de se conseguir se não estiver em Cristo, porque a galera quer a solução, mas não quer o abençoador. Verdade. Então, esse ambiente profético mentiroso, por isso os falsos profetas, tome cuidado, né, diz a palavra do Senhor,
esses falsos profetas, essa gente do que não tem compromisso com Deus, mas está pulando de galho em galho, de igreja em igreja, de campanha em campanha, me perdoe, irmãos, mas essa é a verdade, de galho em galho, de igreja em igreja, você vê aquela tueirada de ex que te digo, e às vezes enquanto você encontra os caras fumando maconha na esquina, mas os pastores estão levando os caras para o altar para falar o que eles não vivem. Tem que tomar cuidado, né? Você entende? Tem que tomar cuidado. E a palavra diz que nós não podemos fazer julgamentos, mas podemos analisar o fruto. O fruto, verdade, é isso aí. Você conhece a árvore pelo fruto. Então, ser apostólico é ser isso aqui. Maravilha. Não ter medo de declarar a verdade dos céus. Isso traz cura para a igreja. É isso aí. Você entende? Não é apontando. Se Deus... Qual foi o momento que Jesus envergonhou alguém? Jamais. Tendo ele conhecimento do coração das pessoas. Qual foi o momento que ele chegou assim, ó, tu tá assim, miserável, nojento? Chegou sempre, né? Não, ele falou assim, ele sabia de tudo, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Aí ele falava, os teus pecados são perdoados. Ele não expunha o pecado da pessoa, ele perdoava. Perdoava, é E isso isso aí. gerava uma questão enorme no meio do clã religioso. Ele passava o que era verdadeiro, contava o que era verdadeiro e falava para a pessoa, vai e não faça mais. Não peques mais. Mas ele Acabou. ele colocava na frente, né, o pecado da pessoa, nunca escondia, né, pastor? Não. Você vê, ele foi com a mulher samaritana, ele contou do pecado dela. Com a mulher lá que foi apedrejado, com o Zaqueu, então ele colocava. Então aí é o que você está falando mesmo. Tem que ser confrontado pela palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui para isso, né? O que você falou. A pessoa tem que sentir o erro dela. A pessoa tem que sentir o erro né? Não é uma pessoa apontar e julgar ela, mas a própria pessoa ela precisa sentir. É igual o filho pródigo que eu ministrei no domingo passado. Ele caiu em si e viu que estava errado. Não é uma pessoa que chegou nele e falou, isso que você está errado, toma cuidado, senão eu vou te colocar no pó. Mas, e por que isso aconteceu? Porque havia estabelecido lá na casa dele um princípio de paternidade adequado. Um ministério apostólico estava estabelecido lá. O pai dele ensinou, mostrou para ele o caminho que ele devia andar. Ele conhecia. E aí o pai dele não obrigou. Ele falou assim, você é o filho do pastor, velho, então você tem que ficar aqui na igreja, senão você vai me envergonhar. Ele pegou e entregou, falou, velho, não é bom que você faça, mas já que você quer, vai aí, O que eu né? posso fazer? Lá no futuro, depois de um tempo, o que ele caiu em si? Ele falou, mano, Tô aqui, olha só. sem os conselhos do meu pai, eu só perco. Sem os conselhos do meu pai, eu só me lasco. O ministério profético, essa questão, por exemplo, da mulher samaritana. Velho, imagine uma pessoa sabendo de tudo que aquela mulher estava vivendo nos dias de hoje. O que não ia acontecer? Meu Deus do céu, hein? Ia decolar nos altares. Hoje é o dia que eu vou denunciar aqui um monte de pecado. Hoje eu vou colocar Por quê? a boca... O profeta eficiente, aquele que lança vergonha sobre a vida do outro. E Jesus não fez isso. Estava com ela em particular. Sim. Ele revelou o coração dela, trouxe conhecimento dela, aquilo que ele sabia. Falou assim, olha, você tem um marido, mas chegou já nela tivesse com calma, cinco, né? e o que tu tem hoje não é teu. Então, ela já caiu em si, né? Eu vejo que tu é um profeta, hein? Me fala mais. E aí ele trouxe restauração na vida dela, e o que ela fez? Ela saiu para produzir. Produziu, olha só. As pessoas reconheceram depois onde ela estava que ela tinha sido mudada por alguém. Verdade. Então isso é uma igreja apostólica e profética. Tá vendo aí, eu não obrigo ninguém, não posso obrigar ninguém a aceitar Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Agora, Santo. uma vez convencido, joga na mão do pai aqui que a gente... É isso aí, meus amados. Nós estamos aqui com o Eudes Alberto, da Igreja Apostólica Seiva, ali no Parque Santo Antônio, né? O pastor Mauro vai dar mais um recadinho, a gente vai fazer uma pausa aqui de 5 minutos, mandar um abraço aqui antes pro Edson Souza, mandou aqui um abraço, manda pastor, manda fogo, pastor. Tá mandando... Soares aqui mandando fogo, Jefferson Leite mandando fogo. Essas pessoas que tá pedindo fogo aqui, as pessoas da Apostólica Seiva, o pessoal de lá gosta do fogo mesmo, meu irmão, aqui não tem essa não. É mandar fogo mesmo. O pastor tá aqui pra falar a verdade mesmo. É o SKNH Podcast. O pastor quer falar a verdade mesmo. Já falou aqui sobre o Ministério Apostólico. O que é o Ministério Apostólico. Então, mande aí, meus amados. Se tiver alguma pergunta pro nosso irmão, manda aí. Outra pessoa que mandou um abraço aqui, o Severino Gonçalves, mandou muito bom. Meu sogro. Deus abençoe, meus irmãos. E o Rogério Batista mandou aqui. Estamos na rádio Rádio Renovo. Rádio Renovo também tá funcionando 100% lá hoje. Audiência pura. Amém? Então, pastor Mauro, manda um recado pra nós aí. Amém. Um abraço pro Jefferson Leite também. Lucas Soares
Edson Souza e Jefferson Leite. Benção pura. Irmãos, também temos aqui a Águia Montagem, não devemos deixar de falar dos irmãos da Águia Montagem, meu querido pastor Daniel, ali, irmãos, comprou seus móveis e ainda comprou ele, no lugar que você comprou, eles não montam seus móveis, agora no final do ano aí o pessoal vai começar a comprar móveis e talvez lá onde você comprou ninguém monta, ou se monta é muito caro. Então, irmãos, vai, contrata a equipe Águia Montagens, uma equipe ali caprichada, onde vai montar os seus móveis direitinho, irmãos. É só ir lá no WhatsApp, é o 9, né, 7084-8742, 97084-8742. E também, irmãos amados, já vamos falar logo do Seminário Batista de Fé Reformado, meu querido. Eita, conhece aí pastor Enio Andrade? Benção pura também está convidado aqui, irmãos amados, trazer um tema polêmico aqui. Amém, acho que vai ser o último programa do ano, vai ser com ele, né? Então, você sempre tem o desejo de se aprofundar na palavra de Deus. Chegou a sua hora, o Seminário Batista de Fé Reformado te convida a participar da maior experiência em estudar a palavra de Deus. Quer saber mais? Entre em contato com o nosso querido pastor Enio Andrade no WhatsApp 96619-3187. 96619-3187. Vai lá, toma um cafezinho com o pastor Enio e você vai participar de uma aula de graça lá, a primeira aula, né? Eita glória. Maravilha. Ô, Ana, deixa o YouTube rolar direto aí, tá? Não desliga não, deixa ele tocar direto aí. Manda a gente volta daqui a 5 minutinhos com o pastor Eudes Alberto da Igreja Apostólica Seiva. Fica aí. Faca na caveira, já. faca na caveira. É nóis. Sua colaboração. Apoio Marcos Guarani. Estamos de volta com o podcast Shekinah. Voltamos, segunda parte do SKNH Podcast. Pastor Mauro já vai estar ali mandando os links de novo, né, Pastor Mauro? O Facebook aí deu uma paradinha, mas vai voltar de novo. Mas o YouTube tá 100% funcionando. Irmão Hugo AMSI do YouTube. Irmão Hugo AMSI, manda o link aí, Pastor Mauro. Pastor Eudes aqui vai mandar o link aqui pros amigos aqui, pros irmãos da igreja, todo mundo entrando, mandando mensagem, mandando pergunta, né? Nós estamos falando sobre o ministério apostólico e profético. Mas primeiro a gente vai falar que a gente está na rádio 87.5 FM, transmissão ao vivo pelo Facebook do pastor José Mauro. Tá ao vivo aí, pastor Mauro? Tá ao vivaço aqui, a segunda parte aqui, amém, aqui no Facebook, foi cortado, mas graças a Deus aí estamos na segunda parte. Mandando aí os links aí, irmão. É isso aí, manda os links aí. Então vamos lá, Facebook, pastor José Mauro e pela página do programa Shekinah. Ainda tá na página do programa Shekinah, não mudou ainda o nome da página, é página Programa Shekinah, não é isso, pastor Mauro? Isso mesmo, não mudou. Mesmo. Então, e o telefone da rádio é o 4203-4009. Nós estamos em São Paulo, 011 4203 4009. Transmissão simultânea pela Rádio Renovo com o nosso querido pastor Rogério Batista. Rádio Renovo é fácil. Você entra no seu agregador de aplicativo e baixa aí o aplicativo chamado Zeno. ZENO. Você baixa, depois que tiver baixadinho, não gasta nada no seu celular, ele é bem levinho. Você vai colocar na barra de pesquisa Rádio Renovo, às 4 horas da tarde e às 5 horas da tarde. Vamos estar ao vivo lá, toda terça-feira, ok? E você que tem o Spotify ou o Deezer, que é outro agregador do Spotify, toda quinta-feira o SKNH está ao vivo, na íntegra, o episódio de hoje, que é o Ministério Profético e Apostólico. Nós estamos falando com... rapidinho, né, irmão? E o legal lá do Spotify e do Deezer, né, que a gente, até nós mesmo escutando, parece que nós somos dois profissas lá, né, irmão? É verdade, pastor Mauro. A gente olha aqui, né, parece que a gente tá... É sério, meu, irmão. A gente tá aqui, a gente olha, eu falei pro o Jefferson, a gente tá falando um monte de besteira, mas quando a gente chega lá, parece dois profissas, né? Dois radialista profissional lá, falando lá, quando vê. Todo É verdade, meus irmãos. Então entra aí no Deezer e no Spotify, você vai gostar demais. Vai amar o Deezer e Spotify. E o pastor Eudes Alberto aqui, ele já contou sobre a sua família, sobre o seu ministério, né? Já deu uma aula Já aqui. deu uma
aula aqui, muitas pessoas mandando mensagem para ele, e nós vamos falar agora do ministério. Nós falamos do apostólico, agora vamos falar do profético, né? Ô, pastor, Mauro, faz a pergunta pro nosso querido pastor Eudes aí, que eu quero que você faça aquela pergunta maravilhosa pra ele aqui, que mandaram pra gente aí, manda aí. Amém, pastor Eudes. Antes de entrar na pergunta, pastor, eu vejo que o senhor é um paizão, né? É verdade. Doidão também, né? Que eu vejo que a criança, os filhos do senhor aqui mandam também faca na caveira, né? Fala aí, o senhor também... Na verdade, nós somos livres, né? Nós aprendemos a viver a liberdade em Cristo, você entende? Então, assim, você vai chegar na igreja, você vai ver exatamente esse cenário. Às vezes as pessoas vão lá nos visitar e fica assim, todo mundo, a maior parte, né, algumas das pessoas, assim, acho que até a maior parte, me chamam de pai. Desde uma pessoa mais idosa às crianças. E por quê? Um ambiente de paternidade, né? Isso é algo importante de se frisar, que o ambiente apostólico, ele é um ambiente de paternidade. E essa galera, eles meio que vai se afeiçoando com aquilo que você vive. Então, assim, se você é um pastor chato, cheio de agonia, cheio de todos os membros, vai ser chato, cara. Verdade. Eles vão se afeiçoar. E essa parte das pessoas chamar você de pai não tem nada a ver com aquilo que as pessoas colocam como a pessoa quer que chama de pai, não, é por causa que é um ambiente mesmo que as pessoas veem você ali como pai mesmo, né, pastor? Mano, é assim, ó, se eu precisar... Vamos aqui, você tem filho biológico? Você também tem? Tem quantos? 2. Tu tem quantos? 1. Se o teu filho for casar, tu vai ajudar ele na festa? Com certeza. Se ele for fazer uma mudança quando tiver grande, você não vai ajudar a desmontar os móveis? Então, isso não é serviço de pai? Então, assim, só pai faz essas coisas. Verdade. Livremente, sem cobrar nada, não é assim? É verdade. Então, assim, eu vivo paternidade dando destino. Quando você vê o teu filho errando, o que você faz? Você mostra o caminho para ele. Porque você é um pai que ama. E a Bíblia fala que um pai dá boas coisas aos filhos. É assim, não é? É verdade. E ele faz uma referência de Deus Pai como alguém que faz boas coisas, que atende a necessidade das pessoas. Então, assim, o princípio de paternidade declarado dentro da Bíblia se cumpre, deve se cumprir dentro da igreja. Existem Deus Pai, o pai biológico, os pais, o padrasto, mas que também são pais que Deus dá. Verdade. E tem os pais na lei e os pais espirituais. Pais, o Deus Pai, os pais biológicos, os padrastos, madrastras, enfim, e afins que adotam, assumiu, às vezes o pai é viúvo, ele não vai escolher a mãe do filho porque o filho não. É da mesma forma que o filho foi gerado, é escolhido. Verdade, com certeza. Deus dá uma mãe e dá um filho junto no pacote. Acabou. Verdade. É assim. Então essa plataforma de paternidade estabelecida é uma plataforma onde nós damos destino. Você entende? Nós apontamos o caminho. Alguém pode falar. É o que o pai faz, né? É o que o pai faz. Então eu sou um pai apostólico, eu destino pessoas. A pessoa ela chega na igreja destruída e, em especial, a Igreja Apostólica Seiva, nós temos uma essência de restauração desse ambiente de igreja, sabe? As pessoas que foram feridas dentro desse ambiente de igreja, foi ferida por um pastor que não soube lidar, e até eu não julgo ele, porque às vezes ele não teve a informação também. É verdade. Ele não teve a revelação do entendimento do qual é o seu papel. Então, assim, chega gente que foi ferida porque foi levar no altar uma oferta de R$2, e porque foi R$2, a oferta não foi aceita e ela ainda foi exposta. Eu já recebi relatos de pessoas que falaram assim, Deus não é mendigo para receber R$2 de oferta. Falei, mano, que lugar é esse, velho? Que pai é esse, que velho? Faz isso com a pessoa, ataca. Obriga, né, a pessoa. Então, aí o cara não lê a Bíblia. A palavra do Senhor diz, se você for fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Isso é a promessa de Deus. Você entende? Mas não, você não é digno de estar aqui porque você trouxe uma oferta de R$10. Então, esse é o mínimo. Isso é o mínimo. Porque ao invés de abraçar e dar destino, a pessoa às vezes escraviza. Você entende? Aqueles outros que poderiam trabalhar não faz nada, mas aquele que se dispõe a fazer é escravizado dentro de igreja. Aí chega uma hora que esse cara explode. Aí ele chega na igreja ferido, aí ele encontra o amor de Deus que é gerado e entrega essa pessoa com um abraço, com um conselho,
com uma direção. E quando todos estão no mesmo pensamento na igreja, a coisa flui melhor, né, pastor? Sim, flui melhor. Que todo mundo tá na mesma visão. Na mesma linha de... entende? E isso também, né, pastor? Irmão, nós já saímos do roteiro tudo aqui. Demorou, né? Isso é apostólico, É verdade, é isso aí. Tá um ambiente aqui abençoado. Tá uma benção maravilhosa. É muito Deus legal. tá mandando aqui, a gente tá seguindo nada do roteiro. E isso, pastor, é um princípio até de liderança mesmo, né? O líder tem que ser assim, né? Uma vez uma pessoa até falou assim, ó, o comandante é o espelho da tropa. Se a tropa for... Se o comandante ele vê que tem aquela cara carrancuda, é porque a tropa também tá naquele. Porque o próprio líder ali, ele não tá mostrando o amor. E eu acredito que quando Jesus estava assim no meio dos apóstolos, alguma coisa ele tinha pra cativar os apóstolos, que nem Pedro. Pedro não fala que é um bicho durão, meu bicho era carrancudo. O pessoal falava pra ele lá que ele era uma pessoa indouto, lá qualquer coisa já puxava a faca. Mas ele viu em Jesus alguma coisa diferente. Sim. Isso tem que partir da gente. Né? E fez lembrá-lo, né? Então, diante de uma decisão, ele foi confrontado e Jesus falou para ele assim, ó, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar, Pedro. Viu, cabeção? Tu vai me negar. Tu tá falando que é o cara, o top. Você vai morrer comigo, puxa tal, isso aqui, a faca, outro. vai não sei o que, não sei das quantas. Tu vai me negar, sem vergonha. Mas, espera, eu não vou nunca. E o que aconteceu? Negou. Ele lembrou de Jesus. Assim que ele negou, na terceira vez ele falou, ixi, Meu Deus do céu, o que neguei. aconteceu? Ele lembrou da voz do pai. Ele lembrou da voz daquele que estava direcionando ele. Assim como o filho pródigo, ele lembrou. A Bíblia fala sobre paternidade de forma muito extrema, muito extrema, clara. verdade. Ela fala assim, ensina o teu filho, pai, no caminho que ele deve andar, porque quando chegar a maturidade, quando chegar os dias de conflito voltará dele, para trás. o dia que ele não estiver perto de você, ele precisa saber tomar decisões. O filho pródigo saiu de casa, ele levou a riqueza toda que pertencia a ele, inclusive o conselho do pai. A maior riqueza que ele levou dentro de si, talvez ele não percebeu que estava levando, mas ele levou, e ele lembrou dos conselhos do pai. Quando ele caiu em si, ele pensou do quê? Puxa, na casa do meu pai. Até o jornaleiro tem abundância de pão e eu tô aqui comendo bolota de porco. E o jornaleiro era considerado naquela época o pior dos empregados. Era aquele que trabalha por jornada de trabalho. Tá vendo, mano? Você vê? O cara, velho, ele foi ativado pelo conselho do pai. Então, a falta de paternidade... Ele viu o tratamento que o pai tinha com aquelas pessoas. Que era um tratamento. Porque se ele. Por mais que ele pediu a herança, que ele saiu, né, o pastor? Mas ele voltou, ele quis voltar pro Sim. lugar, porque ele sabia que lá ele ia ser amado, Sim, né? sim. Então, o que vai denunciar aqui a nossa pergunta? O que findou o ministério apostólico? Fundou? Lógico que não. Lógico que não. E o que é legal nessa parte aí, né, pastor, é que tanto com os de fora quanto com os de dentro, né? Que naquele dia que a gente conhecia o pastor Eudes, ele tava lá comendo sargadão lá. Da hora, que É verdade, ali. Até olhei pro Hugo e falei assim, rapaz, é gente boa demais. Vamos comer saúde. A gente fala quando a gente conheceu o pastor Eudes, né? Eu já conheci o pastor Eudes, o pastor Mauro que conheceu naquele dia. Qual foi o dia, pastor Mauro? Foi no dia 30, né? 31 de outubro de Eita, 2000 e... Cheio de data vocês. 31 de outubro, por quê? É uma data comemorativa, é a data da Reforma Protestante. Nós fizemos um debate com o pastor Eudes Alberto, com o pastor Davi Alencar Santana da DJL e com o pastor N Andrade da Reforma da Igreja Batista Reformada. E foi muito legal, porque foi o pastor Eudes falou, nossa, como que vai ser esse debate e tal? Eu falei, não, pastor, o nosso negócio é a visão do reino, né, pastor? É a visão do reino. É cada um com a sua ideia, mas sem discussão, a gente vai levar aqui a palavra de Deus para as pessoas que estão do outro lado, para eles entenderem o que a gente quer propor lá. A gente não quer propor uma briga entre os pastores. O que nós queremos é que os pastores tenham amizade. Hoje, você não tem amizade com o pastor Enio, o pastor Davi, e eles perguntam de você, o pastor Davi pergunta do pastor Enio pergunta do pastor Davi, e assim por diante, porque a nossa visão de reino é fazer essas pessoas se tornar amigos, não inimigos, né, pastor? A visão apostólica é essa, fazer a pessoa ser amigo do outro. Fundamentar o reino, a fundamentação do reino é a unidade. Olha só o que o João Paulo falou aqui. Esse cara é 10. O João Paulo falou aqui. Lá de Praia Grande, esse maluco isso, tá, então. Esse cara é 10. E é 10 mesmo. É o SKNH número 10. Então tem que ser o 10 mesmo. Né, pastor Mauro? O Adeilson dos Anjos aqui também vai estar aqui semana que vem. Eita. Amém. Ele está aqui também desejando paz do Senhor Jesus. E a Gisele Gonzaga. Oba. A paz, pastor, é verdade. Nesse ministério vivemos e conhecemos o que é paternidade e somos conduzidos ao propósito de Deus. Eita!
lá, Ministério da Adoração lá. Essa galera tá todo mundo aí, Tá glória vendo a aí? Deus. É isso aí. As pessoas conhecem, né? As pessoas sabem com quem tá falando. O pastor, o Eudes, é muito especialista no assunto que ele tá falando aqui. Não tá, a gente não trouxe uma pessoa aqui pra ficar falando, pra falar mimimi. A gente trouxe uma pessoa pra falar a verdade, né? E a pergunta que a gente ia fazer pro pastor Enio, que o pastor Mauro vai fazer, qual que é a pergunta, pastor? O que é, pastor, o ministério profético? É esse? Não, a segunda aí. Vamos naquela... eu vou fechar Isso, o ciclo aqui, né? Naquilo lá, isso. Mas tá tudo atrapalhado. Essa pergunta aí não, vai ser a outra. Vamos Pastor, lá. Olha lá. o ministério, o senhor falou sobre o ministério apostólico, né, tal. O ministério apostólico, ele só se findou naqueles 12 lá, quando Jesus escolheu os 12? Claro que não. Acabou-se naquele lá, barrou. Acabou, já era, Porque muitas pessoas falam que depois daqueles 12 lá, acabou, Não não tem existe mais. mais. Acabou, E aí, pastor? Eu penso o seguinte. A gente olha para uma direção muito simples de Jesus. Vão e façam discípulos. Aí você recebeu uma essência de Deus, e aí quando você recebe uma essência, você não vai impartir ela sobre a vida de outra pessoa. Então assim, por que Paulo não ia formar outro apóstolo? Por quê? Só porque os pastores de hoje não concordam? É O verdade. pessoal acha que aquilo é só exclusivo dela. Né? Então assim, os apóstolos foram os últimos, aqueles que andaram com Jesus. Beleza, aquele era o apóstolo do Cordeiro Negro. Mas depois deles veio Paulo, depois dele veio Matias. Depois veio vários outros que são considerados apóstolos, que foram direcionados a esse lugar. E só hoje não se pode mais ter apóstolo. Porque apóstolo se é a última bolachinha do pacote. Tem gente que recebe a carteirinha de diácono e se torna a última bolachinha do pacote. O cara abraçava todo mundo. Aí que ele recebeu um sonho e falou assim, agora eu sou diácono. Agora a minha carteirinha aqui. Aqui, ó. E vira uma trepeça. Ô, pastor, deixa eu falar uma coisa aqui. Não tem nada a ver. Nós saímos do roteiro mesmo, né, pastor Mauro? Nós estamos aqui. nem aí. Nós estamos em outra temperatura aqui. O que as pessoas têm que entender, pastor, eu posso estar errado o que eu vou falar aqui agora, que eu não trouxe essa informação aqui, mas eu tinha essa informação na minha cabeça. O ministério, a palavra apóstolo, ela vem antes de Jesus Cristo. Sim. A palavra apóstolo, ela vem dos romanos, é uma palavra dos romanos que eles usavam para as pessoas ir na frente, pastor. E, por exemplo, eles iam fundar uma cidade, por exemplo. É o chamado enviado. Isso, Né? enviado. Então eles mandavam os apóstolos ir na frente, para quê? Para eles chegar lá, ensinar aquelas pessoas, por quê? Porque eles iam implantar um reino ali. Então, por exemplo, o rei estava para chegar. Certo? É um exemplo que eu vou dar, gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui com visão teológica, eu estou falando para vocês entenderem. Por exemplo, que ia fundar o rei romano. Então eles mandavam os apóstolos romanos ir na frente para eles implantar educação, a saúde, tudo, para quando o rei chegar lá no local, já está com a visão toda completa, ele não precisava fazer mais nada. Então essa é a visão do apóstolo. Então como que pode, se a visão do apóstolo ela vem antes de Jesus Cristo, como pode ter terminado só nos 12, né, pastor? Pois é, essas são questões. O Senhor enviou Moisés, né, para fundamentar e estabelecer a salvação do povo dele, tirá-lo, a galera do Egito. E Moisés não foi lá fazer o trabalho dele, ele foi enviado por Deus para fazer o trabalho de Deus. Deus enviou tantas pessoas a fazerem coisas, estabeleceu... Por que isso agora, né, é um estatuto, fundamento? Deus é um Deus imutável. Eu não sei por que ele faz algo e depois se arrependeu. Deus se arrependeu de ter levantado apóstolos. Deus se arrependeu de ter levantado profetas e agora vamos mudar tudo isso. Por quê? Infelizmente, me perdoe aqueles que se movem teologicamente apenas e não desfrutam ou não querem se mover por revelação também. Que a palavra diz crescer na graça no conhecimento. Então, se você fechar essa porta para que o Espírito traga revelação, a gente quebra um princípio da palavra de Deus. Deus não se arrepende, ele não muda. Por que ele ia tirar de cena isso? Que é o que fundamenta. Ele mesmo deu. Jesus deu. Para quê? Para ser multiplicado. Verdade. Tudo que Jesus entregou nas nossas mãos é para ser multiplicado. Ele fala assim, mano, você enterrou, lembra a parábola? Você enterrou o talento que eu te dei, Paguão. Não investiu, né? Por que você não deu pro Mauro, pro Hugo, que eles saberiam o que fazer? E o que está acontecendo hoje, assim, não quero julgar, mas o que acontece hoje em muitos ministérios é isso, a pessoa pega aquilo ali para ela e guarda para ela, só, né? Sim. E depois, quando chegar nos últimos tempos, Deus vai requerer aquilo ali. Lógico que vai. Você não multiplicou, É você não fez ampliar. nada, Eu ampliou. preciso ampliar.
Incline-se para algo e você vai ver que vai ser ampliado. Não existe como você se inclinar para algo, plantar algo e não florescer. A não ser que o solo seja ruim, mas nós estamos falando do reino de Deus. De Deus. Tudo que o Senhor... E olha, veja bem. Moisés tinha a fundamentação apostólica. E aí o que ele fez? O que Deus fez? Mandou um profeta para estar ao lado dele. Quem é que falava? Arão. Era Arão. Verdade, era o profeta que falava. Ué, você entende? Andava lado a lado. Exatamente. O profeta recebia a revelação e o outro colocava em prática. E isso foi passando bastão, né? Passando de uma geração para outra, né? Tipo assim, Moisés não escolheu os discípulos de Josué, por exemplo. Quem escolheu foi Josué, ele só passou o bastão para ele ali e deixou que ele tocasse o barco. O apóstolo Paulo veio escrever aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, que a gente leu aqui, e ele nos concedeu um para apóstolo, um para os profetas. Então existe isso aí ainda, não tem como acabar isso aí, né, pastor? Só tem. Só vai acabar no dia que nós estivermos na eternidade, que não vamos precisar militar aqui na terra, estabelecer a embaixada do céu. Porque o trabalho já foi feito também. Já foi feito. Verdade. Chegamos à maturidade. E sem esses ministérios, não haverá a eficiência da igreja na terra. Porque nós estamos vivendo muitos conflitos porque não tem unidade. E aí cada um quer viver a sua... Não, mano, vamos pegar a Bíblia, vamos tirar a nossa razão e vamos colocar a Bíblia. A Bíblia diz que tem, então tem. Acabou. Eu não tenho por que nem discutir, entende? Antes eu entrava em umas guerras, cara. E até fiquei preocupado, né, naquele, lá no da Reforma. Falei, mano, isso aqui vai dar uma treta. Os caras vão lançar um leão na cova de um monte de Daniel, e lascou. E vai dar choques. Mas graças a Deus, um tempo muito produtivo, nada que muito isso. bom. Não é? Por quê? Na verdade, velho, nós precisamos colocar em prática. Ela resolve Com certeza. tudo. A Bíblia resolve tudo, E cara. o que nós temos que viver? Um evangelho na prática. Você entende? Então, um ministério apostólico e profético, ele vai viver a prática da palavra de Deus. Maravilha. Você entende? É isso. Então, assim, se a palavra diz que nós temos que amar, a igreja genuinamente apostólica e profética vai amar, sem olhar a quem. Tá vendo aí? Maravilha. A gente não vai compartilhar a nossa plataforma com alguém que tem dinheiro, porque, ai, mano, esse membro tem que ficar aqui, igual aqueles almofadinhos que fica sentadinho lá na cadeirinha, né? Porque o cara não produz nada. Mas fica como lá. ele tem... Como ele tem dinheiro, ele fica sentado lá na cadeirinha dele, de reizinho. Fogo puro, hein? Né? Aí você não pode falar nada, que fere. Não fere esse irmão, que ele vai embora. Vai embora, velho. Some. Tchau. Deixa Deus usar os dons. Dá um lugar para outro, né? Você entende? Verdade. Agora, dentro desse ambiente... É o que fala aqui, é? É o quê? Fica à vontade. Dentro desse ambiente, a gente passa para a fundamentação profética, né? Então, se o Senhor deu, Ele vai consolidar isso até o final. E acabou. E agora, se o Senhor falou que não faz nada sem antes revelar um profeta, Se está na palavra... só porque mudou a página, Deus mudou de ideia? Mudou de ideia. Né? Só porque entramos agora no Novo Testamento, Deus mudou. Não, agora no Novo Testamento, Deus mudou. A Bíblia se completa. Né? Completa, certeza. Você verdade. entende? Aí, você vai lá em João Batista e você escuta o cara que tinha uma Ferrari, né? Em pleno deserto, um helicóptero, porque profeta tem que ter helicóptero e Ferrari. Ele tem que comer caviar, ele tem que comer... E ali, pastor... No cortando o senhor ali era o contrário. Zacarias tinha tudo. Então. Né? Zacarias estava no bem bom do tempo. Pois e é, o filho né? dele, se fosse assim, então o filho também tinha que seguir igual. Mas o filho Então. dele foi tocado por Deus como profeta e foi lá fazer a obra de Deus. Olha aí. Foi comer gafanhoto. Gafanhoto, né? Então, mudou a história. Puxa vida, o cara tem que ser nessas coisas. Tem que andar com um relógio igual do Faustão pra ser profeta. Não, mano, você tem que ter a essência de Deus. Ô, glória, igual o seu. Igual o relógio do Hugo Sai aqui, até mostrando folha. o destino e tal. Esse aí até revela. Não é? Tudo que Deus fez e moveu, ele deu uma direção profética. E foi um profeta que revelou, olha, o destino onde o Filho de Deus vai nascer, você segue aquela estrela. E vai nesse caminho e você vai chegar onde está o Filho de Deus. Os caras seguiram a direção profética e chegou lá e Jesus estava lá. Tá vendo aí? João Batista foi pro deserto, ele foi lá e as pessoas... E era uma palavra boa, né? Docinha. É a palavra de carícia. Não, né? ele comia tanto mel, e gafanhoto, que ele falava tão doce, né? Eu queria ver um monte de crente chorão lá na Como que era a mensagem dele, Docinho,
raça de víbora. Se fosse eu, nojento. Não é raça de víbora. Tinha medo, né? Entenda que existe algo que está estabelecido que você E não ele quer também, enxergar. e ele tinha os seus discípulos também. Acabou, Sim, nego. ele E também os caras vinham de longe. Não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Conhecia rádio, ele, né? não tinha nada. Sabe o que movia as pessoas para lá? O Espírito Santo. Espírito Vai Santo receber tava a ali. mensagem que está por vir, vai entender aquilo que Deus está implantando, você vai ouvir profeticamente e logo na sequência quem chega? Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele com quem eu estava falando, chegou. Maravilha. O Cordeiro de Deus, profeta. Profeta traz a verdade do céu, esclarece isso e destina o povo para esse lugar. Os profetas de hoje têm feito o quê? Matado a galera, Com velho. certeza, dando profetada, né? Dando profetada. Nós estamos É pensando. tanta prensa, é tanto funil, é tanto martelo de ouro, é tanto cajado, velho, que ninguém aguenta. Meu Deus do céu. Pastor, eu tô vendo aqui João Paulo, Quem? João Paulo, João Paulo? ele tá falando que os conselhos e a paternidade dele me tirou da lama. O João Oi. Paulo é um dos seus... Esse é um dos filhos. Esse agora ele tá morando lá em Mongaguá. Mas um garoto que... o testemunho dele é muito poderoso. A família dele, né? Ele viveu muitas coisas nesse ambiente. E assim, são pessoas que sempre estiveram perto da igreja. Ele pode testemunhar isso claramente. Estiveram perto da igreja, mas não conseguiam se desvencilhar. Entendiam o valor, entendiam aquilo que Deus fazia por eles, mas não conseguia se desvencilhar das amarras que os prendiam. Então, assim, é uma família, o João Paulo, tem também a Elisângela, a esposa dele, é uma família com alto potencial em Deus, que, assim, são altamente potencializados pelo Senhor para produzir, assim, crescimento, riquezas. E aí ele lembrou, hein, pastor? Lembrou Sim, aí que maravilha, hein? os conselhos, né, do Senhor tirou ele da lama, né? Muitas pessoas às vezes estão precisando de algo, precisando dessa paternidade, até um pai espiritual mesmo, para conversar, para ter aquela conversa, porque às vezes a pessoa não tem com o pai particular, né, pastor? Sim. Com o pai biológico mesmo. Então ela encontra aquela pessoa na igreja. Veja aí o nosso querido João Paulo falando, dando um testemunho aqui, que o conselho do pastor o Eudes tirou ele da lama. Sim. Né? Muitas pessoas precisam disso, nada de escravizar as pessoas. O que nós precisamos fazer é tirar as pessoas da lama, né, pastor? Para você ter uma ideia, eu posso falar sobre ele porque é uma pessoa totalmente livre Lógico. em relação a isso. O João Paulo e a esposa chegaram na igreja, eles já tinham, como dito aqui, o conhecimento sobre. Aí chega no ambiente apostólico, extremo confronto. Ele tinha dia que ele não queria me ver, porque ele sabia que ia ser pancadaria. Ia ser confrontado. E aí eu falava assim, ele não queria casar nem a pau. Já morava junto com a esposa, já tinha filho, já quase com maioridade, acho que já tinha com maioridade já. E não queria casar nem a pau. Eu falei, não precisa casar, já mora junto. Mano, você precisa casar, você precisa resolver, você precisa assumir isso. E foi duro. Ele pode testemunhar sobre isso. E, né, um monte de coisa que ele precisou ser liberto. E só a pessoa entender que você estava ali não era simplesmente para massacrar ele, era para abraçá-lo. Mas para que você possa viver isso, você precisa abandonar isso. Você precisa se despir dessa velha roupa para vestir a nova. Não dá para viver uma vida nova dentro da velha. E aí, esse ambiente ele foi duro. Foi duro para eles, foi duro para mim, porque tinha dia que eu também não queria ir, não. Porque eu falava, mano, enfrentar esse maluco todo dia, a mesma coisa. Mas, graças a Deus, uma pessoa que tem vivido, assim, grandes coisas em Deus, né? A família. E eu sou grato a Deus pela vida dessa galera, porque eles, através deles, Deus me ensinou muitas coisas, me ensinou a amar mais, a respeitar mais as pessoas, a compreender o cenário delas, porque às vezes a gente quer que a pessoa muda, mas da perspectiva da nossa mudança. Verdade. Às vezes aquilo que é fácil para o Senhor é difícil para mim. Pra mim, verdade. Aquilo que é fácil para o Mauro é difícil para mim, meu. Com certeza. Então eu preciso me colocar no lugar do Hugo e me colocar no lugar do Mauro e vice-versa, para a gente conseguir mover essa engrenagem que vai trazer restauração. E o Senhor traz uma direção profética para quê? É para você ficar sabendo envergonhar o irmão? Não. É uma direção profética para você tratar. E aí você traz ânimo. Meu, você está vivendo essa situação? Deus te dá uma palavra de conhecimento, que é o que mais comum dentro da igreja. A pessoa está lá no culto, de repente chega alguém com uma palavra de conhecimento, Deus dá o coração daquela pessoa e ele chega lá e às vezes expõe no púlpito. Você está vivendo uma vida de pecado, irmão, fulano de tal. Publicamente, né? Publicamente não é assim, cara.
traz para perto, veja primeiro se faz sentido, se não é uma percepção inclusive humana. Verdade. Meu, entenda o cenário, explica, a pessoa vai te dar um feedback, meu, faz sentido. Posso fazer isso Posso aqui? te ajudar, né? Eu quero te animar a mudar de vida. Eu quero aqui te dar um conselho que vai fazer você mudar de vida. Mas não, antes a gente atacava. Eu falo isso, irmãos, eu não estou aqui julgando sem conhecimento de causa, não. Porque eu já fiz muitas dessas... Essas pataquadas, né? Dessas pataquadas, besteira. dessas merdas. Essas besteiras. Já saiu, já. Já fiz muito disso. Podcast, Eu já fiz muito disso, você entende? Qualquer coisa nós edita. Já fiz muito disso, sabe? De, às vezes tem uma informação privilegiada de algo e para me mostrar a minha eficiência, eu fui pro púlpito expor a vida das pessoas, assim também pode, como né? fui várias vezes exposto. Eu não lembro eu não lembro onde que tá, também tem Coríntios, que diz assim, o que profetiza, ele profetiza para edificar, né? Depois a gente procura aí o edificar, consolidar e exaltar. É a mesma coisa que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, pastor, para te ajudar, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, a Bíblia, ela tá para te repreender, mas ela tá para te ensinar e para te corrigir. E essa palavra repreensão, né, pastor Davi? Ô, pastor Davi, ó. Pastor tá Wilson. A gente. Glória a Deus. Cadê o senhor, pastor Davi? E receba essa unção. ela fala o quê? Ela fala nisso que o senhor tocou no assunto, que é ajudar aquelas pessoas, de levantar aquela pessoa, de animar aquela pessoa, fazer a pessoa que está caída, como esse irmão estava aqui, sair dessa lama e se levantar. É o que a Escritura diz para nós fazer essa pessoa levantar, nada de querer jogar, afundar a pessoa, levantar essa pessoa que está passando por alguma dificuldade. Jesus nunca levantou, ele nunca expôs ninguém. O ladrão da cruz, que fez uma afirmação e que quis tirar Jesus do centro da vontade de Deus, ele não deu resposta, ele ficou quieto, ele não entrou na linha de discussão. Agora, o outro que se arrependeu, imediatamente teve uma resposta. Na hora. Você entende? Hoje mesmo, velho, tu estará comigo no paraíso, então. É nós lá. Então, você entende? E quem repreendeu o outro ladrão foi o do outro lado. Jesus ficou na dele. Você entende? O jovem rico chegou também. O que eu faço? Faz isso, mano. Você vende as suas propriedades, distribui aos pobres e segue. E o cara falou, o quê? Propriedade? Dá o meu dinheiro? Tô fora. Jesus não ficou. Ou volta aqui e dá 50% só. Ou volta aqui e faz... Não. É a escolha dele. Você entende? Então, na verdade, quando a pessoa está convencida pelo Espírito Santo, fica fácil você dar destino para ela. Agora, quando não, a gente fica tendo que arrumar artifícios. Eu digo sempre nas ministrações que dá uma forcinha pro céu, né? Parece que o céu tá falido, que a gente precisa arrumar uma estratégia, né? Para que as pessoas fiquem na igreja. Mano, só vai ficar na igreja aqueles que foi convencido pelo Espírito Santo. A multidão estava do lado de Jesus, mas depois que elas eram alimentadas, elas, O que tá faltando às vezes é isso, né, pastor? Nós queremos fazer e esquece de deixar Deus fazer. Velho, só isso. O que tá... mas nós estamos querendo fazer. Você entende? Essa palavra de profética, ela vem para animar as pessoas. E aí tem a conotação exortação. Né? A pessoa pensa que é chicotear. Ela pensa que é chicotear. Não. Exortar, irmão, aí no sentido de animar. Animar, é verdade. Lembrar a pessoa que existe existe uma porta aberta para um futuro promissor. O que Jesus disse é que nós somos mais do que vencedor. A porta está aberta para você ser vencedor. E não para você ser derrotado porque você não tem condições hoje de fazer algo. Verdade. Né? A porta não está aberta só para aqueles que têm. Não, é para quem não tem. Jesus veio para os que doentes. Jesus veio para os que não tinham nada. Davi levantou um exército através de pessoas que não tinham nada. Eu estava falando sobre isso hoje, pastor. Porque os panguão que podia estar não quis ir. Ele falou, já que vocês não querem, Deus vai animar, Deus vai levantar profeticamente. Não foi o que ele falou? Foi. Vamos, chama todo mundo que não tem, chama aí os moradores de rua, chama os fracotinhos da rua. Eles vão ser... A direção profética. A mesa estava lá para eles e é o que eu estava conversando. Hoje eu estava conversando sobre isso, pastor. A igreja em si... Tem muitos dentro da igreja também que eles querem que as pessoas venham, quer que venham aquelas pessoas perfeitinhas, né? Almofadinha. E muitas vezes, pastor, é assim, nós somos muito criticados com isso. Eu até vou falar que vou até me abrir. A gente é muito criticado com isso, que a gente recebe as pessoas lá fora
né? E as pessoas já vêm te criticar, ô pastor, olha aí que essa pessoa aí, ela se desviou do caminho do Senhor e tá chegando, cuidado com essa pessoa. Meu, a gente tem que abraçar. A igreja ela tá lá precisa pra abraçar, isso, né, a pastor gente Mauro? precisa Se a pessoa já vem de fora, por causa que teve algum problema, e você chega na igreja com esse julgamento, Com esse que a julgamento. pessoa, como é que vai ficar aquela pessoa? Tipo assim, Deus tá falando que vai mandar vidas, tá falando que vai mandar vida. Meu, Deus não vai mandar ninguém perfeito, nós que vamos ter que trabalhar com elas lá. É o caso que o pastor tava falando aqui de Davi na caverna de Adulão. Entendeu? Quando ele tava lá dentro, meu, só foi os tranqueiros lá. velho. Só foi os tranqueiros, Ele chegou venceu com lá. quem? E o que ele fez? Abraçou e trabalhou essas pessoas e se tornaram os administradores do reino junto com Davi. Tá vendo aí? E aí, o que a gente faz? A gente milita com isso no ambiente profético? Como? Então, assim, o Senhor pega o fraco para confundir o forte. Pega aquele que não tem sabedoria para confundir o sábio. Sabe? Isso é profético. Você entende? Deus pega um panguão como eu, pecador, pensa num cara que deu trabalho para um monte de gente que eu. Quem é que não deu, né, pastor? Não, da eu, gente? olha, eu tô no ranking dos primeiros que deu trabalho pro povo. Garanto pra você. Minha esposa, então, coitada dela, sofreu demais por minha causa. Pastores, pessoas, cara. E aí Deus pega eu E faz aqui. e coloca eu aqui pra falar isso. Começa a trabalhar, né, Você pastor? entende que muda a vida? Foi fácil pros pastores lidar comigo? Mano, eu já fiz muita coisa, você não tem noção. Dando trabalho. Mas havia uma promessa. Uma mulher, irmã Joana, Que bênção. ela passava por mim, eu na rua vivendo aquela trepeça de vida, aquela droga de vida. Ela passava assim, a paz do Senhor, pastor. Eu falei, mano, eu já tô desviado, essa mulher fica me chamando de pastor. Meu Deus, né? Eu nunca mais vou na igreja, essa mulher fica me chamando de pastor. Toda vez que ela passava, um dia eu parei ela, falei, dona Joana, posso falar uma coisa pra senhora? Recebe aí, Hugo. Eu não estou indo, nunca mais vou na igreja, entendeu? Eu não fui, não sou e nunca vou ser pastor. Ela falou, você pode falar o que você quiser, eu vou continuar declarando que você é um pastor. Aí um dia eu fui consagrado a pastor, ela fez, não falei? Tá vendo aí, ó? Profeta. Profético, tá vendo? Você declara profeticamente a restauração da nação. Você declara profeticamente a restauração de uma vida. É o que a palavra de Deus diz que tem que ser. Você entende? E o papel de uma igreja, de um profeta, é desenvolver outros profetas. Aí que tá o porém, né, pastor? É isso aí que eu acho muito interessante. A gente tá aqui numa conversa aberta com o pastor aqui. Dificilmente, né, pastor, a gente vai conhecer uma pessoa que chega aqui abertamente, fala pra nós dos seus pecados, fala que cometeu vários tipos de pecado, que muitas das vezes é o que o pastor Mauro falou. As pessoas gostam de julgar aquela pessoa, né? Mas as pessoas não sabem. As pessoas, elas têm que entender que todos somos pecadores, todos, sem exceção. Não tem perfeição. Não tem perfeição, todos somos pecadores. O que acontece? Porque ele está numa posição de pastor hoje, pastor Mauro de pastor hoje, foi que Deus colocou ele ali nesse lugar. Deus conhece o nosso coração. Por mais que nós somos pecadores, nós não devemos continuar com o nosso pecado, porque o Espírito Santo ele convence a gente da justiça, do pecado, do juízo. Então você se afasta do pecado, mas nós somos pecadores. Nós estamos ainda aqui na terra, nós não temos um corpo glorificado, né, pastor? Pois é. Nós não temos o corpo glorificado. E quando a gente ouve um pastor falando isso, é muito legal, porque assim, a gente não fica aqui querendo... eu sou isso, sou aquilo outro. Não, meus amados. Né? Nós estamos tudo no mesmo barco, Verdade. né, pastor? Nós Sim. estamos todos no mesmo barco. Todos temos defeitos, né? Temos irmão? defeito, é isso aí. Pastor Mauro, mais um recadinho aí pra gente aqui Amém. continuar aqui o nosso SKNH. Se não, pastor Mauro já viu, né? Sabe esses clipes aí que você vê aí no programa SKNH? É muito forte. São produzidos lá pela Escola de Música Groove Music e Produção Musical do meu querido amigo, pastor Anderson Micheletti. Benção pura, pensa num jovem abençoado. Amém? Quer investir no seu sonho? Você que tem desejo de gravar o seu CD, DVD, videoclipe, venha gravar com o pessoal da Escola de Música Groove Music e Produção Musical. Uma equipe altamente qualificada. É só falar com o nosso querido pastor Anderson Micheletti. Telefone, WhatsApp 955560229. 955560229. Amém? E também temos a Escola de Educação Teológica e Liderança Querigma do nosso querido pastor Davi Alencar Santana. Abraço, Inclusive, pastor, hein? Amanhã é o programa dele aqui, o Crescendo no Conhecimento de Cristo. Amém? A Escola de Educação Teológica e Liderança Querigma tem os cursos de nível básico, médio, avançado, teologia, liderança e ministração de palestras, encontro de casais, seminários, diversas áreas e outros cursos nas igrejas coordenados
por nosso querido pastor Davi Alencar Santana. Ele é bacharel em teologia, graduado em RH, pós-graduação, psicologia, enfim, várias áreas aí. Quer falar com ele? WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Aleluias. Benção pura, graças a Deus, pastor Davi Alencar Santana amanhã, né, pastor Mauro, com Crescendo no Conhecimento de Cristo. Maravilha. Eles vão falar aqui sobre a educação teológica na igreja. Benção pura, maravilha. Vai ser benção pura. Vai ser benção Ô pura. pastor Wildes, Diga aí. você acha que há alguma diferença nos profetas do Antigo Testamento para os do Novo Testamento, pastor? Existe E uma- dos dias atuais também? Existe uma diferença de função, né? A função dos profetas lá do... Se eu tô respondendo um maluco aqui junto enquanto falo. Pode responder. A função do profeta, assim, trocando em miúdos, lá no Antigo Testamento, era fazer a direção que o Espírito Santo tem para a igreja hoje. Você entende? Recebia. Então, ele precisava receber e traduzir para o Passar povo. para as pessoas. Você entende? Então, assim, hoje, a diferença é essa de função. Então, hoje nós já temos a revelação da graça, o entendimento de tudo aquilo que está estabelecido, e agora o Senhor vai conduzir profeticamente até os fins dos tempos tudo aquilo que ele precisa demonstrar. É só uma diferença de função. Antes, um profeta ele tinha a função de levar ao conhecimento de um rei uma sentença de Deus. Hoje em dia, o conhecimento é você que tem que ter. Há uma revelação, se você não entende, se você não quiser. Aí o profeta vai ser ativado para te trazer a entendimento. Olha, você recebeu uma direção de Deus, está estabelecida para você, e você não quer dar ouvidos, só para registrar, tá tudo certo? Porque antes você era julgado através de um sacerdote. Agora você tem que fazer o seu próprio julgamento. Verdade. Você entende? Então, é só a diferença do tempo, né? A função dele, antes de Cristo, era de trazer juízo, de trazer as sentenças, de trazer a revelação, o destino para a nação, né? A correção para a nação. Era isso. Agora não. Agora a nação, ou seja, a plataforma embaixada aqui estabelecida, precisa desfrutar dessa ação profética a partir, inclusive, de si. Inclusive, a palavra do Senhor fala assim: todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. De ofício. Né? O profeta de ofício é aquele que dorme profetizando e acorda para profetizar. Acabou. Ele precisa revelar os segredos do coração de Deus para a estação. Ele precisa entender aquilo que o Senhor quer movimentar e traduzir isso para a igreja. E aí o ministério apostólico vai fundamentar isso e colocar em prática, de forma direta, sem conversa. Precisa haver alinhamento, precisa estar linkado na palavra, né? Porque tem um bocado de gente por aí que está profetizando, mas a profecia que ele tem trago contraria e confronta a palavra. E aí nós precisamos fazer um julgamento. O apóstolo Paulo diz sim, lá, né? Nós precisamos compreender o seguinte: o profeta de todos os profetas, o Espírito Santo, Jesus de Nazaré, ele não vai gerar uma direção que vai entrar em conflito com a palavra. Então, assim, qualquer profeta que se levantar e trouxer uma direção profética que vai contrariar a palavra, já descarta. Isso aqui não serve de nada. É maluquice, é carne, é doideira. Tira fora. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Lá, enquanto profetiza, os outros julguem, né? Sim, exatamente. Faça uma análise. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, né? Sim. O apóstolo Paulo diz aqui, 20 e 21. Se quiser ler lá depois, a gente vai dar uma lidinha aqui, né, pastor? Vamos dar uma lidinha aqui, porque a gente vai pelas escrituras, né? A gente vai pelo que a escritura está dizendo. Capítulo 5, versículo 20 e 21. Vamos ver aqui. Tô com a Bíblia na mão aqui, pastor Mauro aqui. Vamos lá ver o que fala aqui. Capítulo 20 e 21 diz assim, ó. É isso mesmo? 1 Tessalonicenses? Isso, 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 21, é isso? É isso aí. Ele diz aqui, ó. Eu vou começar do 18, tá? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí no 19 ele fez, não apagueis o espírito. Aí 20, não desprezeis as profecias. Aí 21 ele fala assim, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, e abstende-se de forma do mal. Então aqui o apóstolo Paulo está dando um conselho sobre as profecias, está dando uns conselhos sobre julgamento, sobre tudo. Então não apagar o Espírito Santo, certo? Que é o que você falou, e julgar as profecias. Então quando a pessoa fala, quer dizer, por exemplo, a pessoa profetizou algo ali, o pastor, que não está na escritura, então nós temos que fazer esse julgamento. Sim, exatamente. Eu penso assim, pastor, rapidamente. Sim. Se aquela profecia veio para te derrubar e você sai derrubado, um exemplo, né? A pessoa sai derrubada, sai preocupada dentro da igreja, aquilo ali não te edificou em nada. Agora, quando a profecia vem para você, né? Se eu tiver errado, o senhor me conserta.
Mas você saiu de lá, tipo assim, você pode ter sido confrontado, ter levado uma lapada, mas tipo assim, no meio disso aí, Deus te levantou, te animou e te deu um novo direcionamento lá fora, aí sim, veio de Deus. Mas quando você sai preocupado, amuado e até traumatizado com aquilo ali, pode parar que isso aí não é de Deus. Assim, às vezes a pessoa está num estado de iniquidade tão intenso que ela já não se sente mais tocada pelo Espírito Santo. Aí vem uma palavra muito confrontante contra ela, mostrando que ela está fora da posição, e tem um bocado de crente que vai sair moribundo com a direção que o Senhor tem trago para ele consertar. Tem hora que não vai ser para envergonhar, mas vai ser para ativar o entendimento. Mano, sai dessa vida de pecado, cara, e segue na direção da vontade de Deus. E acabou. Vai ter gente que vai sair reclamando, você entende? Mas de verdade, tudo que Deus faz, ainda que nos doa, é para gerar vida. A palavra do Senhor fala que ela faz a ferida e ela mesmo cura. Ponto final. Você entende? Então, um profeta credenciado realmente e alinhado com a eternidade, com a palavra do Senhor, ele vai sempre, por mais que seja uma palavra de confronto, que vai acontecer. É claro que isso não vai ser exposto em público, geralmente. Ela vai trazer sabe, a pessoa sai meio cabaleando, mas é para se levantar, ela vai ser ativada. Mas existem hoje, infelizmente... porque a gente vai pegar, né, pastor? Aquela profecia mesmo que, agora não me lembro quem foi que profetizou, que falou pro outro, falou, coloca em ordem tua casa que tu vai morrer. O rei. Isso, ali é uma profecia. Sim. Então ali é uma profecia para deixar ele meio... Ezequias, né? Isso. Ezequias. Ó, coloca em ordem tua casa, senão tu vai morrer. Então isso ali é uma profecia de... Sim, mano. Cada mês, a pessoa ali confronto pesado, né, já meu? pensou? Chega hoje assim, ei, o Gás que te diga, hein? Daqui a 15 dias tu empacota. Santo de Israel, misericórdia, agora, faz o quê? O que eu faço? Meu Deus do céu, né? Mas quando ele saiu lá na porta, você vê que pediu pra voltar, né? Então, Vai lá, sim. porque ele já foi, ele mesmo foi confrontado com Ativou. Ativou, Agora se o cara fosse chorão, tá vendo? foi chorando igual a Cabe. Ô, mulher, Vou morrer. vou morrer. Não, como assim, velho? Não, o cara foi ativado e imediatamente ele foi pros pés do Senhor. Falou, meu Deus, me perdoa aí, vamos resolver, me libera um tempinho a mais aí, mais 15 anos aí. 15 anos. Mesmo com 15 anos eu ia ficar desesperado. Falei, Meu puta, Deus depois do eu vou céu. começar a contar, meu Eu Deus. já tenho que começar a fazer tudo já. Eu vou estudar inglês. Ô, pastor, o Marcílio Jesus Silva, não sei se você conhece, colocou aqui, boa tarde, Marcílio. O Gonçalo nós já falamos, né? O Gonçalo Rodrigues, ele com Graça e Paz Pastores. Meu grande amigo aí. Que Deus continue abençoando rico e grandemente esse ministério, a tua palavra é a verdade. E o Danilo Estevão mandou outra mensagem para nós. Lê aí, pastor Mauro. O ambiente da igreja sempre foi de ex-viciado, ex-prostituta, ex-ladrão, nada mudou. Nada É isso mudou. aí, isso aí. Isso aí. É o lugar onde as cobras se reúnem. E o João Carlos, que é o JC Santos, mandou aqui top. Essa porra. Quem é esse cara aí? É o João Carlos. João Carlos mandou aqui que tá top o programa. Então vamos Ah, o pastor João. Pastor João, Ei, bem tá sapura. glória. Pastor, eu costumo dizer assim pra igreja, muitas vezes assim, né? Que é que nem o senhor está falando, assim, Deus nos deu uma liberdade, né? Para viver um evangelho de libertação, Sim. né? Nós chega para ser livre. Agora, quando você vem de fora, que já tá naquela prisão e chega para ficar preso dentro da igreja, não adianta nada. Eu até digo, até brinco com os irmãos, quando nós morrer, tiver todo mundo lá no céu, nós vamos até ser salvos pela misericórdia de Deus. Mas Deus vai olhar para ele e falar assim, meus filhos, vocês podiam aproveitar tanta coisa lá de baixo, não aproveitaram nada. Ah, velho. Só perde essa vida de escravidão ainda. Mano, você sabe o que eu falo, pastor Mauro? Eu sempre comento com as pessoas o seguinte, Deus não é como um pai que tem um pomar. Qual a fruta preferida sua? Banana. E a sua? Qualquer uma aqui, Qualquer uma, maçã. E eu gosto de jaca e de manga, entendeu? Baiano Você é nada. enjoado, hein? Jaca e de manga. Jaca e manga é E difícil de achar, manga é a minha hein, pastor? primeira. Lá na Bahia Rapaz, tem um é a monte, jaca, ô pra chamar glória. jaca aqui é difícil, E aí o que acontece? É como se eu tivesse à minha disposição o maior pomar de manga e de jaca e não posso pegar, porque não sei como lidar com o meu pai. Ele falou, mano, está consumado, está tudo liberado. Tá toda à vontade aí, É ó. teu. É teu, é verdade. Então, a gente não sabe desfrutar da liberdade que temos. E tem gente que usa essa liberdade para continuar pecando. Você entende? Na verdade, ser livre, cara, é poder tomar decisões
que agradam a Deus. E o melhor é tomar a decisão longe do pastor. E isso vem remeter àquela palavra do filho pródigo também, né? Que o filho mais velho foi lá reclamar, pô, pai, o senhor me dá um cabrito. Meu, Chorão. é tudo teu. Tudo aí, ó. É teu. Chorão. É teu, você é filho do dono, você não pega porque você não quer. Mas você vê que o pai ali com sabedoria que abraçou o que estava fora, abraçou o que estava dentro também. Alguns estudiosos dizem que o filho pródigo é o que ficou em casa, não é o que foi embora. Eu concordo. O cara do que foi embora é o da sala do fundo. É do fundão da sala. E sabe o que tem? Tá tudo lá liberado, mas ele não mexe porque ele quer dizer que ele é o bonzão. Eu não quero mexer aqui. Você vê que Deus vai trazendo aqui, ó. Você vê que Deus vai trazendo. Quantas pessoas na igreja não são desse jeito? Vive na casa do pai, mas não reconhece a Deus como pai e vive escravo dentro da igreja. Exatamente. Isso que tá O acontecendo. Gonçalo Rodrigues é o que seu? Quem? É meu amigo. É o Gonçalo seu? Rodrigues, Ah, tá. meu amigo. Então deixa eu fazer a pergunta aqui que ele fez. Então eu achava que era o sogro dele. Assim, ó, o mover apostólico, pastor, nós podemos dizer que é o avivamento da igreja? Não. O mover apostólico, o ministério apostólico é um fundamento que vai levar a igreja a viver o avivamento. É as bases. Fundamento, é uma base. Então, assim, no meio do avivamento ele continua sendo apostólico, depois que passar o avivamento ele continua. Então, é o que movimenta toda a engrenagem do reino e leva as pessoas ao crescimento. Então, avivamento é aquilo que gera uma igreja consolidada nos fundamentos apostólicos. É a gasolina que vai no motor. Faca na caveira. Isso aí. É isso aí, benção pura, tá vendo aí, gente? É muito, muito legal quando a gente fala com a pessoa que entende. Mas, pastor, a gente tá quase terminando, a gente tem 10 minutos ainda pra terminar Só o programa. isso, Isso, 10 minutos. Meu Deus do Mas céu. o que eu queria que você falasse agora um pouco é sobre aquela coisa que você tinha comentado comigo no carro, sobre as bíblias lá, para as pessoas que quiserem ajudar, verdade, pastor. né? Aquele movimento das bíblias, que você tá querendo fazer uma arrecadação pra mandar bíblias aí pra fora do país. Pode falar com Glória as pessoas a aí, Deus. pode Glória ficar à a Deus. vontade, a pessoa ajudar, se quiser passar um telefone pra pessoa entrar em contato com o senhor, conhecer o projeto, né? Porque não tem só, a gente tem aqui o YouTube, o Facebook, a gente tem a Rádio Renovo que tá participando com a gente aí, que vai pra vários Spotify, lugares, pra Deezer. Bahia, vai pra um monte de lugar. Eita! Essa Rádio Renovo, ela expande vários lugares aí, glória! muitas pessoas. Então deixa o telefone, que às vezes as pessoas quiserem entrar em contato com o senhor pra ajudar, pra conhecer o projeto, tá bom, pastor? Fica à Amém. vontade. Queridos, eu há bastante tempo eu venho, o Senhor consolidou no meu coração a gente plantar uma semente na África. E o Senhor me enviou há pouco tempo atrás, um mês e pouco atrás, o pastor Seraf, que tem uma obra missionária muito singular lá na África. E eu achei que a gente movia isso com dinheiro, e ele falou assim, é muito difícil nós mandarmos dinheiro para a África, porque existe um teto de envio, e é uma guerra para fazer isso. Mas você pode plantar essa semente enviando, por exemplo, Bíblias para a África. E nós, a Igreja Apostólica Seiva, assumimos um compromisso de encaminhar para lá 1000 unidades de Bíblias, que é escrito aqui no Brasil em português mesmo, que eles usam a língua portuguesa lá. E nós queremos comprar esses 1000 exemplares de miolos de Bíblia, que nós vamos fazer uma capa específica, nós vamos colocar a igreja para pôr a mão na massa. E se você tiver disposição, um coração generoso e um coração missionário, se você quiser alcançar o coração de alguém enviando uma Bíblia, eu peço que você entre nas nossas redes sociais, você que está escutando através da Rádio Renovo, da Rádio Fonte de Vida, você que está aí linkado através do YouTube, do Facebook, quero desde já agradecer o apoio desses queridos filhos do Altíssimo, irmãos queridos aqui, que abre a porta para a gente falar a respeito disso. Você pode contribuir, nos acesse lá a respeito a plataforma no Facebook da Igreja Apostólica Seiva. Você escreve lá, @Igreja Apostólica Seiva, ou Ministério Seiva. Isso é no Instagram, né? No Instagram, no Facebook, são todos iguais. Entra lá, é uma cruzinha vermelha com uma folhinha verde, é fácil de identificar. Então, será um tempo muito poderoso em nome de Jesus. Você pode entrar em contato lá, o pessoal da equipe de mídia está sempre lá acompanhando os comentários. Eles vão te orientar, eles vão fazer a captação, vão te direcionar a alguém que vai receber esse valor. Pastor, eu quero doar 10 Bíblias, eu quero doar 50 Bíblias, eu quero doar as 1000 Bíblias. Demorou, velho. Nós entendemos que pessoas generosas são aquelas que verdadeiramente vivem a realidade do reino. Nós servimos a um Deus generoso e não existe melhor alimento a enviar a alguém do que o alimento do céu. Não sei se vai dar para ver, mas aqui é o símbolo da igreja do pastor,
né, da Apostólica Seiva. Isso. Né, muito legal aqui. Se as pessoas quiserem conhecer. Pastor, tem um telefone que a pessoa pode falar diretamente com o responsável desse projeto, pastor? Fala comigo. Então você pode anotar aí, meu telefone é 11 9 86 86 11 25. 11 9 86 86 11 25. Pode chover de WhatsApp aí que eu não tô nem aí, eu atendo todo mundo. Não, Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então eu sou grato a Deus, muito obrigado Amém. por esse Nós é que carinho. sentimos honrados aqui, pastor. Verdade. Eu falei pro Hugo aí, você não sabe quanto a gente calejou nosso joelho, né? Misericórdia, Meu gente, Deus do céu, hein? misericórdia. Secamos nossa garganta de Tô me oração. sentindo. É verdade, O pastor pastor. tá aqui, pastor. Para nós é uma honra maravilhosa. Desde quando nós conhecemos o senhor lá, aquele dia no debate lá, foi bênção maravilhosa. Sim. Acho o senhor uma pessoa extraordinária, muito simpático demais, alegre demais. Né? Benção É do por nosso, ano. é dos nossos, né, Glória a pastor? Deus, É dos nossos, né? Eu sempre falo isso pro Gol. filhos Se do eu estiver mentindo, que o Gol pode falar isso. Eu gosto de pastor assim, nesse estilo. Estilo loucão mesmo. É isso aí, é. Toca na caveira, gente doida. A gente na maluca. verdade, né, pastor, não é que né, um personagem, na Não, verdade. não. É o jeito que É o jeito que a pessoa nós é, né, somos, pastor? né? É, Sim. conversar desse jeito, é chamar de mano mesmo, às vezes chama de irmão. A gente tem que fazer o que a gente tá, é padrão. gente vive, se a gente né? tiver conversando aqui com o excelentíssimo, com o juiz, nós vamos falar com o juiz do jeito que é que fala com o juiz, mas estamos falando entre irmãos, entre pai, entre filho, então nós temos que conversar a conversa normal, né, pastor? Exatamente. Eu também quero agradecer demais por o senhor ter participado do programa hoje, do Shekinah podcast número 10, pastor, falando sobre o ministério profético e apostólico, que eu creio que muitas pessoas que estiveram aí do outro lado Dúvida, entenderam, né? Deram para conhecer aí a sua história. Se quiser conhecer a sua igreja, você passou o endereço lá, passa o endereço de novo para nós, Amém. pastor. A Igreja Apostólica Seiva, ela está hoje no Parque Santo Antônio, na Zona Sul aqui de São Paulo, na rua Idalina Antunes de Marche, número 46. É ali perto do antigo Sátimo, perto do cemitério São Luís, casa de fábrica de cultura. É um lugar de fácil acesso. Nossos cultos, apesar que a gente tem que estar bem atento com relação à agenda de dezembro, mas nossos cultos é aos domingos às 9 da manhã e às 19 horas, às quartas-feiras às 20 horas. Especialmente nesse período de dezembro, a partir da segunda quinzena em diante, até final da primeira quinzena de janeiro, devido às festas, nós vamos ter cultos apenas no período da manhã, das 9 às 11 horas, mas depois retomamos a agenda normal, né, com os 2 cultos, e vai ser um tempo poderoso. Você, a sua família, seja muito bem-vindo. É uma honra poder servir o corpo de Cristo. Logo nós queremos, em nome de Jesus, reunir esses pastores, Amém. Glória a essa Deus. galera lá dentro da igreja para a gente tomar um café, trocar ideias, compartilhar aquilo que tem gerado frutos, as dificuldades, orar um pelo outro, gerar movimento no reino de comunhão que leva a verdade do céu ao conhecimento de muitas pessoas em nome do Senhor. Maravilha. Amém, maravilha. Glória a Deus. Rapidinho aqui, mandar um abraço Rapidinho. aqui para a pastora Claudiné Michelet, que está aqui nos assistindo. Deus Ô, abençoe a glória. pastora. Amém. Muito obrigado pela presença da senhora. E o Romualdo Santos Nazário, que entrou aqui também. Deus abençoe sua vida, Nazário. Então, termina por aqui o SKNH Podcast número 10, Ministério Profético Apostólico com o nosso querido pastor Eudes Alberto, da Igreja Apostólica Seiva. Meus amados, fique aí, não saia da programação, que agora vai vir Família nas Mãos de Deus, um programa abençoado na tarde de terça-feira. Nós ficamos por aqui, pastor Mauro. Vai ter aquele ditado do pastor Davi ou não, pastor Mauro? Vamos. Então fala aí, pastor Mauro. Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a família. Deus abençoe todo glória mundo. a Deus. Amém. Até a próxima terça-feira. Tchau.